Domingo, 13 de agosto de 2023, novos nomes para a reforma ministerial devem ser anunciados nesta semana. As negociações entre o governo federal e os partidos republicanos e progressistas começam a avançar amanhã, com a previsão de reuniões para os próximos dias. Nos bastidores, a informação é que o presidente Lula terá uma conversa com os comandantes das siglas para bater martelo sobre os nomes que passarão a compor a esplanada. Morreu aos 83 anos o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. Ele estava internado no Rio de Janeiro com Covid-19. Desde 2004, ocupava a cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. José Murilo de Carvalho dedicou-se aos estudos do Império, dos militares na política, da cidadania e da construção do Estado brasileiro, tornando-se um dos intelectuais do país mais reconhecidos. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, Juventude. 3h04. Alô, alô, ouvinte CBN, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Nesse domingão especial de Dia dos Pais, o Guarani, tentando encostar ainda mais no G4 da competição, encara o Juventude, que também faz ótima campanha lá no Brinco de Ouro da Princesa, 23ª rodada da Série B. Domingo, 13 de agosto, Dia dos Pais. Um beijo e um abraço especial para todos os papais, em especial meu pai, Fernando Scheibe, que está curtindo o sonzão da CBN lá em Itu. Um beijão, pai, te amo. Muita paz, amor e saúde para todos os pais e filhos nas suas famílias. Feliz Dia dos Pais a todos. 3h05. Daqui a pouquinho, às 3h45, tem Guarani em campo enfrentando o Juventude no Brinco de Ouro. Carlos Cabela dá o recado para você. Gabi Castro comenta e Adriana Almeida estará nas reportagens. Eu, Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações do domingo de futebol. Tendo gol, eu informo, hein? Mande sua mensagem, participe com a gente dessa transmissão. 19991869070. Pode ser texto, mas mande áudio é mais legal. Ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN pelo 19991869070, ou participe também pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Agradecendo a você que nos ouve no nosso 99.1 do seu rádio, pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, pelo nosso aplicativo ou pelo portal cbncampinas.com.br, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Com Naldo Araújo trazendo esse sonzão direto do Brinco de Ouro e Nilson Belisário aqui nos estúdios da CBN, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. 13 de agosto, além do Dia dos Pais, é um dia muito especial para o torcedor bugrino. Há exatos 45 anos, no dia 13 de agosto de 1978, o Guarani vencia o Palmeiras e conquistava o título brasileiro de 1978.
Um time com Zenon, Careca, Renato e tantos outros craques encantava o país e conquistava o Brasileirão com o comando do lendário Carlos Alberto Silva. Parabéns, Guarani Futebol Clube. Que as energias daquele 13 de agosto tragam bons fluidos para a partida dessa tarde. E direto e reto, então, vamos ao Brinco de Ouro, trazendo todas as informações desse jogo. Primeiro, trazendo as informações do Guarani, com a repórter Adriana Almeida. Muito boa tarde, Adri. Boa tarde, Fábio. Um abraço para você e para os ouvintes CBN. É o que você falou, uma tarde de domingo de festa em dose dupla no Brinco de Ouro. Primeiro, pelos papais, dia 13 de agosto é o dia deles. E segundo, porque hoje faz 45 anos que o Guarani teve essa conquista única, inédita, que foi o título brasileiro daquele ano. E hoje tem surpresa, tem festa no gramado do Brinco. Os jogadores do Guarani já em processo de aquecimento, assim como os do Juventude, mas daqui a pouquinho, hora que terminar o aquecimento, pelo menos 20 atletas ou representantes destes atletas que estiveram no elenco de 78 estarão aqui no gramado para uma homenagem. A taça, a réplica da Taça das Bolinhas, que fica aqui na sede administrativa do Brinco, estará aqui no gramado. Os jogadores vão receber também camisas e o Guarani joga hoje com camisa branca em homenagem àquele também domingo, 13 de agosto, que também era Dia dos Pais em 78, quando o Careca fez um gol e sagrou o Guarani campeão brasileiro. Então, hoje um domingo de muita festa por aqui. Com relação ao time titular, o técnico Humberto Louser tem problemas. Ele não conta com o João Vitor, atacante, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lateral esquerdo, Mike, também com uma lesão muscular, fica fora, assim como o atacante Bruninho, também fica fora do time. Na lateral esquerda, o Kaique foi o escolhido. No meio-campo, o Lucas Silva joga. E mais à frente aí, o Isaac, então, vai fazer esse papel que antes era feito pelo Bruninho. Um domingo de muita expectativa aqui. O Guarani que está invicto a 7 rodadas, mas não vence a 2 jogos, Fábio Scheibe. Muito obrigado, Adriana Almeida. É o Guarani celebrando então os 45 anos do título brasileiro de 1978, feito este que é único ainda até os dias de hoje, o único campeão do interior do Brasil, campeão brasileiro, o Guarani revivendo essa conquista tão gloriosa. E pelo lado do Juventude, que tem Thiago Carpini no comando, Endri, como vem o Juventude? Thiago Carpini, tão conhecido dos bugrinos, como vem o Juventude para essa partida, Adri? Thiago Carpini, que é um grande responsável aí pela retomada da esperança e da expectativa do Juventude nesse brasileiro da Série B. Mas hoje, esse técnico que é tão identificado com a cidade de Campinas, não vai poder comandar o time na beira do gramado. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por isso, o auxiliar técnico Stefano Dijan é quem assume hoje o comando da equipe aqui durante os 90 minutos. O time do Juventude também em processo de aquecimento, com desfalque. O volante Jean Irmer cumpre suspensão e já por outro lado, Jadson Juan e David voltam de suspensão. O time do Juventude que está uma posição abaixo do Guarani, eles têm um aproveitamento muito positivo, por isso hoje é aquele famoso e aquele inédito que ninguém quase fala, Fábio, jogo de 6 pontos. É, exatamente, Adriana Almeida. Neste momento, o Guarani na 6ª colocação com 37 pontos. O Juventude é o 7º, tem 36. O Guarani, neste momento, a 4 pontos do G4. O Criciúma é o time que fecha o G4, tem 41 pontos. A gente falou diretamente do gramado do Brinco de Ouro, mas agora, 3h11, vamos às cabines do Brinco de Ouro, onde está Carlos Cabela, que vai narrar, trazer todas as emoções desse duelo, vivenciando esse 13 de agosto tão especial para os bugrinos, né, Cabela? E tão especial também para os papais. Em primeiro lugar, um grande abraço para você, feliz Dia dos Pais. Em segundo lugar, você se lembra desse título tão bem? Você lembra onde você estava? Você acompanhou essa conquista do Bugre, Cabela? Boa tarde. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no futebol da CBN Campinas. Eu lembro sim, cara. Lembro, eu estava na sala da casa do meu pai, ao lado do meu pai, que é palmeirense, acompanhando essa final entre Palmeiras e Guarani, como também o jogo anterior, que foi aqui no Brinco, que deu aquela confusão toda. Eu não me esqueço.
Parabéns ao Guarani, parabéns para o torcedor do Guarani, que tem essa data como uma grande data para a história bugrina. E claro, vai ser difícil tirar o Guarani como o único do interior a ter o título de campeão brasileiro. E cada dia que passa fica ainda mais difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer, mas fica ainda mais difícil, porque os grandes clubes estão se tornando cada vez mais fortes. E esses grandes clubes, cada vez mais fortes, eles são somente das capitais dos estados brasileiros. Então, fica ainda mais complicado, mais difícil para que esse título de o único do interior a ter o título de campeão brasileiro saia das mãos do Guarani. Parabéns ao torcedor do Guarani. Esse 13 de agosto realmente é memorável e foi uma grande feita do Guarani com vários grandes atletas. Dentre eles, eu tenho amizade com o Zenon, e a gente sabe que o Zenon tem guardado isso no peito ali e ele tem um orgulho gigante de falar que foi campeão brasileiro com o Guarani, viu, Fábio Scheibe? Gigante, feito histórico dos craques de 78, então, essa conquista sobre o Palmeiras. Guarani conquistando o título brasileiro de 78. Mas lembrando que do outro lado também, hoje na partida, o adversário, o Juventude, tem um título muito importante de respeito também. 20 anos depois, 21 anos depois, em 1999, o Juventude conquistou a Copa do Brasil, outro grande torneio, e o Juventude também marcando história no futebol brasileiro. Para falar desse jogo, para ver se o Juventude é o mesmo, se vai trazer tanto perigo assim como naquela época de 99, eu aciono o Gabi Castro, que está na cabine do Brinco de Ouro, para falar também dessa festa bugrina, para falar sobre o jogo. Qual a expectativa para esse duelo, Gabi? Boa tarde. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Boa tarde ao Carlos Cabela, que é papai. Então, meus parabéns ao nosso... Desculpa, é que eu entrei tanto na história aí, né? Eu estava ao lado do meu pai, inclusive. Parabéns pro seu Eloy, que tá lá nos acompanhando em Americana. Exatamente, ao nosso Naldo Araújo, que tá mandando o sonzão aqui do Estádio Brinco de Ouro. Ao nosso Nilson Belisário, comandando o sonzão da CBN Campinas nos nossos estúdios. Ao meu pai, que certamente está me acompanhando. Aos papais bugrinos, que hoje ou estão aqui no Estádio Brinco de Ouro ou acompanhando a CBN Campinas, certamente fazendo uma bela festa, comemorando neste domingão. Parabéns aos bugrinos em geral por ter conquistado este título há 45 anos, né? Este título já citado pela Adriana, por você, Fábio Scheibe. E sobre o jogo de hoje, né? Bom, a equipe tem mais uma oportunidade de colar no G4, não entra por conta dos outros resultados, né? A distância para o G4 é de 4 pontos, mas a equipe precisa se manter perto, viu? Para entrar na hora certa. Então, de fato, a vitória hoje ela é muito importante sim para o Guarani, porque segura um adversário que está 1 ponto atrás e que a gente sabe que joga muito bem longe de Caxias do Sul, tá? Tem a 4ª melhor campanha como visitante. Se vencer hoje, pode chegar à liderança com 20 pontos das equipes que jogam de casa. Então, de fato, é um Juventude, sim, perigoso. Guarani, há 7 jogos invictos, pode ampliar para 8 jogos, o que mantém uma confiança, uma moral lá em cima, e a gente sabe que isso é fundamental no segundo turno. O Guarani está num calendário de jogos muito complicados, já passou por Ceará, tem agora o Juventude, duelo contra equipes da parte de cima da tabela, e de fato o Guarani precisa pontuar e precisa vencer aqui no Estádio Brinco de Ouro. Só que para isso, Fábio e amigos, precisa superar os desfalques, né? Então não tem o lateral esquerdo Mike, que tem crescido muito de rendimento nesta temporada, não tem o Bruninho, que tem sido meia de ligação, é um atacante importante, é o vice-artilheiro do Guarani nesta temporada e titular das últimas partidas, do atacante João Vitor. E aí, o técnico Humberto Louser, ele opta então pelo Kaique na lateral esquerda, ele coloca o Isaac para ser esse meio-campista e coloca o Lucas Silva no ataque. Vamos ver como é que esse Guarani vai jogar antes de eu fazer alguma crítica. De início, não gosto dessa formação do Guarani. Até agora, não vi nenhuma partida que justificasse o Lucas Silva começando a partida de hoje como titular e deixando o Regis, que é o líder técnico dessa equipe, tecnicamente é o melhor jogador do Guarani, no banco de reservas. Não sei se está acontecendo alguma coisa com o Regis, não sei se ele tem algum problema, ele tem vindo para as partidas e tem ficado no banco de reservas. É importante fazer esse resgate do Regis, que é o principal jogador do Guarani. Gostaria de vê-lo como titular.
O técnico Humberto Louser sabe muito mais do que a gente, então coloca Lucas Silva como titular e o Isaac para 6,5. Isaac precisa estar ligado, precisa ser esse jogador para armar e para dar essa criatividade para o Guarani. Já a gente fala mais sobre este confronto, tem outros itens importantes para a partida de logo mais. Fabião. É isso aí, Gabi Castro, então, falando a primeira expectativa sobre esse duelo daqui a pouco entre Guarani e Juventude. Duelo esse da 23ª rodada, o único nesta tarde, de 3h45, nesse horário, Guarani e Juventude. Mais tarde, às 6 horas da tarde, tem Vitória e Ceará. O Vitória na 3ª colocação, tentando subir ainda mais na tabela de classificação da Série B. Série B também na 23ª rodada, que teve um jogo pela manhã. A Chapecoense perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1-0. Amanhã, no encerramento da 23ª rodada, o ABC, lanterninha da competição, recebe o Ituano lá no Frasqueirão. Vamos passar aqui pelos 4 primeiros colocados da Série B, dar um panorama também sobre o Guarani, sobre a Ponte Preta. Os 4 primeiros colocados da Série B tem o Sport na liderança. O Sport é líder, 45 pontos. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 42. O Vitória é o terceiro, 41. 41 também o Criciúma, que é o 4º colocado. O 5º colocado é o Vila Nova com 39. O Guarani aparece na 6ª colocação. Veja só, se o Guarani ganhar hoje, fica a 1 ponto do G4. O 7º colocado é o adversário do Guarani nessa tarde, o Juventude, que tem 36 pontos. A Ponte Preta, que ontem empatou com o Botafogo de Ribeirão fora de casa, é a 13ª colocada, tem 27 pontos. Na zona de rebaixamento, o Tombense abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. 18º Londrina, 19. Vice-lanterna Chapecoense com 19 pontos. E o lanterninha é o ABC, que tem 13 pontos ganhos até o momento. Tarde que também tem Série A. Série A daqui a pouquinho, 3 jogos na verdade. O América Mineiro encarando o Goiás, lá no Independência, em Minas Gerais. O Corinthians recebe o Coritiba na Neoquímica Arena. Vou trazer todos os detalhes desse jogo, com gols ou sem gols, a gente informa cada minuto desse jogo entre o Timão e o Curitiba. 4 horas da tarde também tem Grêmio e Fluminense. Às 6h30, o Flamengo recebe o São Paulo. E fique ligado, depois da transmissão de Guarani e Juventude, você acompanha todo esse duelo entre Flamengo e São Paulo, direto do Maracanã. Às 6h30 também tem Fortaleza e Santos. Tudo isso pela 19ª rodada da Série A, que já teve um jogo hoje. O Atlético Mineiro bateu o Bahia por 1-0. 3h19, vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta direto do Brinco de Ouro com mais informações desse duelo alviverde entre Guarani e Juventude pela 23ª rodada da Série B. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Peça em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Juventude. 3h22 em Campinas. Daqui a pouquinho você acompanha Guarani Juventude, a gente fazendo aquecimento para esse jogo direto do Brinco de Ouro da Princesa pela 23ª rodada da Série B. Eu vou acionar mais uma vez a Adriana Almeida para saber mais detalhes dessa partida. Como que vem o Guarani? Você me disse que o Humberto Louser tem alguns desfalques, né, Adri? Como que o Humberto Louser deve pôr esse time do Guarani pra frente, tentando buscar essa vitória, que vai ser muito importante na busca do G4, Adri? Fábio, o Guarani tem problemas, mas também encara como uma oportunidade única, vamos dizer assim, de colar no G4 e continuar aí muito perto das primeiras posições nesse começo de segundo turno. Para isso, hoje, a hora que eu cheguei aqui no gramado, eu já ouvi de alguns torcedores na arquibancada que hoje é decisão, hoje não pode deixar passar. Então esse é o clima que vem da arquibancada e que também tá com esses jogadores do Guarani ao longo da semana, das entrevistas, né, as declarações. Mas o Humberto Louser tem problemas. E o primeiro deles na lateral esquerda, porque o Mike tá com uma lesão muscular e por isso dá lugar ao Kaique. No meio-campo, ele não pode contar também com o Bruninho, na verdade no ataque, né? O Bruninho também tem um problema muscular. E aí, o Derek também é outro jogador que tá fora, mas já tá fora algumas rodadas, também entregue ao departamento médico. Além disso, o João Vitor tá suspenso pelo 3º amarelo. Então, o que ele faz? No meio-campo, ele coloca o Lucas Silva e aí adianta o Isaac para poder fazer essa função mais à frente, junto com o Bruno José e o Bruno Mendes. Então, o Guarani aí com algumas questões. Havia a expectativa do Regis entrar nesse time titular, voltar a ser titular. Não foi o que aconteceu. O Regis continua como opção no banco. Assim como o Robinho, que foi contratado agora nessa janela de transferências. Também outro jogador que poderia ser mais usado, mas ainda também fica como opção. A gente lembra mais uma vez, o Guarani está 7 jogos invicto, mas vem de 2 empates contra Ceará e Ituano. E por isso ainda mais, né? Principalmente porque o Ituano é um adversário que é aqui da região, poderia ser superado. O Ceará em casa, naquele jogo de muita festa de estreia da iluminação. Então, 2 resultados aí considerados que poderiam ser adversários vencíveis pelo Guarani, pontos desperdiçados. E agora, Fábio, o telão do Brinco de Ouro coloca a transmissão, o vídeo do jogo de 78, de 45 anos atrás. Pelo que eu tô vendo aqui, é o gol do Careca. Na verdade, é o apito final do jogo. E a festa ali do título brasileiro do Guarani. Você deve estar ouvindo aí o hino de fundo. Vou deixar um sobe-som aqui para vocês. Muito legal mesmo, o torcedor bugrino revivendo essa conquista inédita, esse título há 45 anos, o Guarani conquistando o Brasil. Parabéns mais uma vez ao Guarani Futebol Clube por essa conquista. Fábio. Oi, Dri. E agora que acabou o aquecimento dos jogadores do Guarani, entram em campo os heróis de 78. Aqueles jogadores que fizeram história,
A assessoria do Guarani me confirmou aqui que pelo menos 20 atletas ou seus representantes, porque a gente lembra, por exemplo, que o goleiro Neneca já faleceu, mas há familiares do Neneca aqui. De longe eu não consigo exatamente identificar, mas são muitos jogadores, os heróis daquela tarde de domingo de 13 de agosto de 78, agora homenageados no Brinco. Muito legal essa conduta, essa atitude do Guarani, reverenciando os seus atletas campeões em 1978, esse título inédito que a gente lembra mais uma vez, o único campeão do interior a conquistar um título brasileiro. Parabéns ao Guarani Futebol Clube. Odri, em relação ao público, como está o público para essa partida daqui a pouco, nesse dia festivo para o Guarani, Odri? Olha, Fábio, eu esperava mais gente a essa altura aqui, faltando cerca de 15 minutos para o jogo começar. Esperava o Brinco mais cheio. Não sei, eu acredito em 4, 5 mil torcedores hoje aqui, mas o Brinco ainda com menos de 2 mil, eu acho. Nesse Dia dos Pais também houve mudança no horário do jogo. O jogo ia ser às 6 horas da tarde, acabou mudando para 3h45. Muita gente deve estar almoçando com os papais ainda, deve correr para o Brinco de Ouro. Vale ir pro Brinco no dia de hoje, para essa festa ficar completa, o público ao lado do Guarani, nessa retomada aí pro Guarani tentar buscar o G4, encostar ainda mais pro Guarani no ano que vem voltar a esse lugar que não deveria ter saído, a Série A, onde já conquistou esse título tão importante em 1978. 3h28, o domingo também de hoje é um dia que amanheceu com uma notícia um pouco surpreendente. O quase acerto de Neymar com o Al Hilal da Arábia Saudita, mais um brasileiro, mais um astro do futebol mundial, acertando sua ida para a Arábia Saudita. Neymar, pelas notícias que chegam, principalmente do L'Équipe, jornal francês de muito renome no mundo, na França também, anunciando que Neymar chegou a um acordo com o Al Hilal, vai receber cerca de 160 milhões de euros, cerca de 860 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais pelo clube da Arábia Saudita, por um contrato de 2 temporadas. Então Neymar se transferindo, já acertou com o Al Hilal, agora só falta o Al Hilal, time do técnico Jorge Jesus, acertar com o PSG, mas está praticamente certo. Neymar deve se transferir então, mais um astro mundial se transferindo para o futebol da Arábia Saudita. Al Hilal Neymar vai ser o principal rival do Al Nassr, né? Equipe de Cristiano Ronaldo. Eu vou chamar o Gabi Castro. Gabi, você tá me ouvindo, Gabi? Sim, acompanhando tudo, Fabião. E essa notícia aí, mais um craque indo pro futebol da Arábia Saudita, um novo mundo do futebol, um novo queridinho do futebol da Arábia Saudita. Neymar, então, você acha que pode interferir alguma coisa na seleção brasileira, né? No desempenho técnico do jogador? A gente sabe que o futebol da Arábia Saudita até então não é o primor de excelência, né? Você acha que pode interferir alguma coisa pensando em seleção brasileira, Gabi? É um novo mercado que está ascendente, né, no mundo. A gente já teve há alguns anos a China, mas que não chegou a contratar jogadores do nível que está contratando hoje, como o caso do Cristiano Ronaldo, do Fabinho Volante, caso se confirme agora do Neymar. Então, assim, de fato, é uma quantia financeira muito grande para o Neymar. É um futebol que está muito abaixo do europeu, mesmo do campeonato francês, que já não é um campeonato mais disputado. Você tem um campeonato inglês que está na primeira prateleira, depois você tem um campeonato espanhol, um campeonato italiano, e aí depois você já tem as outras ligas, né? No caso da Alemanha e também da França. Confesso que esportivamente gostaria de ver o Neymar num futebol inglês ou um retorno para o Barcelona no campeonato espanhol. Acho que seria bom para o atleta disputar novamente com grandes atletas, grandes partidas, e seria bom também para o futebol. Mas, Fábio Scheib, é lógico que o dinheiro ele fala muito alto, e o que o staff e o Neymar pode estar pensando ele vem há muitas temporadas com lesões e não conseguindo atingir um bom futebol. Quem sabe numa liga abaixo ele consiga se destacar, retomar aquele bom futebol, aquela vontade que a gente quer ver do Neymar, para ele apresentar isso novamente na seleção brasileira. Eu acho que esse futebol que ele vai atuar na equipe do Jorge Jesus, no Al Hilal,
pode fazer o Neymar tomar gosto de novo pelo futebol, com grandes dribles, sendo o artilheiro novamente, e aí quem sabe a gente veja o Neymar sendo protagonista na seleção brasileira. Hoje isso está distante. Hoje o nome para ser o protagonista da seleção é Vinícius Júnior, é o principal jogador da nossa seleção. Mas quem sabe, né? Neymar fazendo muitos gols e dribles, numa liga abaixo tecnicamente, ele não se destaque e consiga retomar o bom futebol que a gente sabe que o Neymar tem. Ratificando a informação, então, o jornal L'Equipe da França trouxe a informação que Neymar acertou com Al Hilal da Arábia Saudita um contrato por 2 temporadas. O brasileiro vai receber cerca de 160 milhões de euros, cerca de 860 milhões de reais por esse contrato, faltando apenas o acerto entre Paris Saint-Germain e o clube árabe sobre os termos da transferência. O PSG também, que anunciou a permanência de Mbappé, confirmou a permanência de Mbappé que estava afastado do PSG, não foi para a pré-temporada do time lá no Japão, estava negociando a saída, mas não deu certo a saída. Ele vai continuar, mesmo que por 1 ano, quando tem mais um contrato de mais uma temporada, o Mbappé com o PSG até junho de 2024. Depois disso, então, provável destino deve ser o Real Madrid. E mais uma notícia chegando agora do futebol da Arábia Saudita. O técnico Roberto Mancini, que pediu demissão da seleção italiana hoje pela manhã, está de malas prontas para assumir a seleção da Arábia Saudita. Mancini, então, que estava na Itália, foi campeão da Eurocopa em 2020 com a seleção Azzurra, está chegando mais um grande nome para o futebol da Arábia Saudita, mas ele vai ser o treinador da seleção, então, lá dos países árabes, então, da Arábia Saudita, mais um grande nome figurando lá no futebol do Oriente Médio. 3h33. A gente tem mais um intervalo, Nilson. Mais um intervalinho, então daqui a pouco a gente volta com a ficha técnica completa do jogo. Vamos falar de Guarani e Juventude, mais esse duelo da 23ª rodada. Então, daqui a pouco a Adriana Almeida traz a escalação para esse jogo que o Guarani tentando buscar encostar ainda mais no G4. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Juventude. 3h35. Daqui a pouquinho tem Guarani e Juventude direto do Brinco de Ouro, mas a gente pede a sua participação aqui, agradecendo ao pessoal que está participando também. Um abraço pro Robson Nascimento, diz que hoje vai dar bugre, ele é lá da Vila Industrial. A Edna Silva tá aqui também torcendo pro bugre, mandando um beijo para todos os papais
deste mundo, deste Brasil, deste mundo. Um beijo então para todos os papais. A Edna tá mandando um alô. A gente pede a participação também. Mande sua mensagem, mande mensagem de texto, de áudio pelo 19991869070. Mande mensagem de áudio aqui, ouça sua voz no sonzão da CBN ou participe pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mais uma vez, vamos para o Brinco de Ouro. Eu chamo a Adriana Almeida e faço aquela pergunta, Adri. Oi. Só ouvi uma palavrinha do Zenon aqui no gramado comigo rapidinho, Zé. É emoção de novo, 45 anos, a lembrança mais viva na sua cabeça. É ter dado a volta olímpica, conquistado esse título, eternizado, e parabenizar o Guarani pela estrutura que nos proporcionou para que nós pudéssemos conquistar o título. Tá legal, Zenon. Obrigada, bom jogo, parabéns de novo. Valeu. Você quer que eu jogue também? Bom jogo? Você vai assistir, né? Mas se jogasse não ia ser nada mal, hein? Bem que eu gostaria. Tá aí o Zenon, então. Careca por aqui, Bozó. Desculpa quebrar o protocolo, Fábio, mas a emoção tá muito grande aqui no gramado do Brinco. Festa muito bonita mesmo. Não é pra menos. Não é sempre que a gente vê os campeões de 78 desfilando pelo gramado do Brinco de Ouro. Então, nesse embalo de conquista, Adriana Almeida, traga pra gente a ficha técnica completa do jogo, como vem Guarani, como vem Juventude pra esse duelo, Dri. Guarani, eu levo sempre comigo. É o bugre do técnico Humberto Louser em campo com 1, Pegorari. 13, Diogo Matheus. 3, Lucão. 12, Alan Santos. E 36, Kaique. 5, Matheus Barbosa. 18, Matheus Bueno. 20, Lucas Silva. 29, Isaac. 17, Bruno José. E 9, Bruno Mendes. Repeteco Alviverde. 1, Pegorari. 13, Diogo Matheus. 3, Lucão. 12, Alan Santos. 36, Kaique. 5, Matheus Barbosa. 18, Matheus Bueno. 20, Lucas Silva. 29, Isaac. 17, Bruno José. E 9, Bruno Mendes. No banco, 22, Álvaro. 7, Pablo Tomás. 8, Robinho. 14, Ivan Alvarinho. 15, Eliel. 16, Titi. 21, Lucas Araújo. 23, Wenderson. 28, Bernardo. 30, Ian. 34, Valber. E 78, Regis. Juventude! Nossas almas em festa saudam. É o Juventude em campo com 1, Thiago Couto. 93, Reginaldo. 4, Danilo Boza. 3, Zé Marcos. 21, Kelvin. 95, Cadi. 16, Jadson. 36, Vini Paulista. 77, Nenê. 34, Tite. E 19, Fábio Gomes. Repeteco do time de Caxias do Sul, 1, Thiago. 93, Reginaldo. 4, Danilo. 3, Zé Marcos. 21, Kelvin. 95, Cadi. 16, Jadson. 36, Vini Paulista. 77, Nenê. 34, Tite. 19, Fábio Gomes. No banco, 12, Léo Vieira. 22, Danilo Bolt. 23, Luiz Gustavo. 28, Alan Ruschel. 44, Luiz Mandaca. 7, Emerson Santos. 9, Eric. 14, Robertinho. 29, Juan. 32, Vitor Andrade. E 39, Daniel Cruz. A arbitragem do jogo. Marielson Alves da Silva é o dono do apito. Seus assistentes, Luanderson Lima dos Santos e Bárbara Roberta da Costa Loyola. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Tá aí, Adriana Almeida, com as escalações, com a ficha técnica completa do jogo, trazendo todos os detalhes, todas as informações dessa partida de daqui a pouco. E antes de passar para Carlos Cabela, eu aciono o Gabi Castro, uma pincelada, vai falar o que esperar dessa partida, o Guarani nesse clima de festa, tentando encostar no G4, Gabi. O comentário do jogo. É isso, Fabião. Da última vez que nós tivemos uma festa muito grande do lado de fora, aqui pelas arquibancadas, a partida foi decepcionante. O Guarani ficou no empate em 0-0 com o Ceará. Vamos ver se hoje toda essa atmosfera criada pelos craques de 1978, se eles conseguem inspirar os atuais atletas.
São campanhas muito parecidas de Guarani e Juventude. Em gols marcados, 27 para o Guarani e 24 para o Juventude. Em gols sofridos, o Guarani apenas 17, o Juventude 20. 1 ponto separam as equipes na tabela de classificação. As duas equipes trocaram de treinador e se deram muito bem. O Juventude estava na lanterna de competição nas 5 primeiras rodadas. Saiu pintado, entrou o Thiago Carpini e consegue chegar hoje na 7ª colocação, próximo ao G4. O Guarani demitiu o Bruno Pivetti, Humberto Louser assumiu na 11ª colocação, hoje está na 6ª posição, a 4 pontos do G4. Então, são duas equipes que fizeram campanhas muito parecidas neste Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo lado do Juventude, Nenê é o principal jogador, mesmo com 42 anos, é um meia de articulação, tem uma bola parada, é interessante, marcou o gol no primeiro turno lá em Caxias, quando o Juventude venceu por 1-0 com uma bola desviada. Então a gente sabe que o Juventude tem esse chute de média a longa distância e tem um lado esquerdo muito forte, muitas vezes o Tite cai por lá também, o Fábio Gomes, que é o grandalhão, acaba fazendo uma tabelinha. Na última rodada sofreu 2 gols de bola aérea do Vila Nova. Pode ser um caminho para o Guarani. Certamente o Thiago Carpini deve ter trabalhado isso durante a semana, mas é algo que o Guarani pode explorar, tá? Essa bola aérea para o Bruno Mendes. Pro lado do Bugre, vê o Kaique, apenas 3 jogos com a camisa do Guarani, correspondeu nas vezes que entrou em campo, hoje sendo titular, vai ter um papel importante então. Meio campo, acho que ele começa a partida com o Isaac centralizado, sendo este homem de criação, deve jogar com o Lucas Silva de um lado, o Bruno José do outro e o Bruno Mendes centralizado. Então é um quarteto ofensivo do Guarani. Vamos ver se o Bugre consegue se impor o seu ritmo para poder conquistar a vitória hoje, que é muito importantíssima. Então, se o lado esquerdo do Juventude é muito forte, o lado direito do Guarani vai ter um papel muito importante com o Diogo Matheus, com o Matheus Bueno caindo por lá e também o Bruno José, que a gente sabe que recompõe muito bem. Só que eu não quero ver só o Lucas Silva recompondo, só o Bruno José recompondo. Tem que ser um Guarani com a posse de bola, propondo o jogo, agredindo o adversário, deixando esse Juventude de uma maneira desconfortável na partida e, claro, tomar cuidado com o contra-ataque, com essa posse de bola, porque, como eu disse no meu primeiro comentário, o Juventude tem a 4ª melhor campanha como visitante, com 17 pontos, está empatado com outras 2 equipes, o líder tem 19 pontos, então se o Juventude vencer hoje, ele passa a ser o melhor visitante da Série B. É uma equipe perigosa, é um confronto direto, certamente não vai querer sair de Campinas aqui com a derrota. Então eu espero um jogo equilibrado, mas é um Guarani que tem que propor o jogo, precisa vencer um adversário direto nesta tarde especial. Fábio Scheib. Valeu, Gabi Castro, 3h44. Eu já vejo o Guarani no gramado do Brinco de Ouro, assim como o Juventude também, o Guarani de branco, em homenagem ao título de 1978, o título brasileiro. Então, para narrar esses 45 minutos iniciais, eu aciono Carlos Cabela, que vai trazer todas as informações, todas as emoções e todos os detalhes desta partida. Cabela, tomara que tenha muitos iriguidum por aí hoje, Cabela. Um grande abraço. Legal, Fabião. Uma ótima tarde a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas, aos papais, sempre ligados, acompanhando o showzão da CBN Campinas. Feliz dia do papai para cada um dos papais que nos acompanham nesta tarde aqui direto do Brinco de Ouro da Princesa. Queria bater um papo com a Adriana Almeida, que na minha ficha técnica aqui, Adriana Almeida, o número 9 está no banco de reservas, que é o Eric Farias. Tem o 9 em campo ali e não tem o 19, o Fábio Gomes. Ou trocaram a camisa ou trocaram o jogador, André. É isso mesmo, Cabela. O Fábio Gomes sentiu no aquecimento, por isso ele tá fora. Eric Farias vai para o jogo com a camisa 9, então já pode arriscar, é a primeira substituição antes do jogo começar. Sai 19, Fábio Gomes, para a entrada do 9, Eric Farias. Muito bem, tá aí, portanto, então já tem substituição na equipe do Juventude antes da bola rolar, hein? Que coisa, o cara sentiu aquecimento também, vou contar, hein? Não devia estar bem, 100%, né? Não devia estar bem, 100%, né, Gabi? Porque para sentir o aquecimento tá 100%. Certamente, né? E é o centroavante da equipe do Juventude, que eu falei que faria aquela parede, né? Que faz algumas tabelas interessantes com o Tite, que é o jogador. Parede, o Farias está no lugar do Parede. E aí Faria entra, então quem faria agora é o Eric,
de fato, o comando do ataque do Juventude. Fábio Gomes ainda buscando o primeiro gol com a camisa do Juventude, que é o mesmo caso do Tite. E agora, então, entra o Eric, que é um jogador que eu acho que tem uma mobilidade maior em relação ao Fábio. Então, muda um pouquinho a característica da equipe do Juventude. É um jogador que atuou só durante 27 minutos. O Eric Farias chegou recentemente, então a gente acompanha esse novo ataque do Juventude, mas é algo para tomar cuidado e que Humberto Louser certamente deve ter falado com o sistema defensivo do Guarani nessa troca de jogador, com troca de características também, já que entra um jogador com uma mobilidade maior em relação ao Fábio Gomes, que era o titular. Muito bem, as duas equipes batem papo ali do gramado. O Guarani vai defender o gol do placar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Minha cara, Adriano Almeida, nós falávamos recentemente, um dos jogos que nós trabalhamos aí, a respeito da temperatura. Um dia frio, outro dia quente pra caramba. No último jogo que nós trabalhamos junto, tava calor demais da conta. Hoje tá abafado e frio ao mesmo tempo, porque 20 graus agora, Adri. Tem um solzinho, mas um sol fraco, né? E muita ventania, aquela ventania típica do agosto campineiro. Não tá frio ainda, Cabela, mas eu acho que no segundo tempo, e eu já tô pensando assim, eu tô aqui perto do portão principal. No segundo tempo eu vou ficar do lado de lá, que é bem mais gelado embaixo do placar eletrônico. Pois é, quem tá acompanhando pelo YouTube aqui a imagem da cabine, nós estamos agasalhados já, né? Eu tô com uma blusa que parece um cobertor, o Gabi elegantérrimo com essa jaqueta de couro. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Juventude. Opa! Bola tá rolando, vem pro campo de ataque. A primeira chegada da equipe do Juventude lá pela esquerda. A bola foi para fora. O arremesso é manual para a equipe do Juventude lá do lado esquerdo. Passa pelo Nenê, na sombra lá do lado esquerdo. Quem chega no lance é o Tite. Ele briga pela bola, fica com ela, escapa bem da marcação, protege. Tem marcação do Barbosa para cima dele. Ele cai no gramado, pede falta, fica reclamando. Com 30 segundos de jogo, o árbitro do jogo, o senhor Marielson Alves Silva Baiano, ele diz que não foi nada, só tiro de meta para a equipe do Bugrão nesse comecinho de jogo. E o torcedor já empurra, hein? O torcedor já vai com o Bugrão nesse começo de partida aqui no Brinco de Ouro. É a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhando tudo do futebol da CBN Campinas. Pega o horário, despacha a bola para o campo de ataque e faz o lançamento lá na frente. Lá na frente quem chegava para brigar pela bola. Brigou bem pela bola por ali, era o Lucas Silva, bola recuada, sai o goleiro, Thiago Couto com ela, rola a bola na saída, vai tocando a bola aqui pelo Juventude. Pelo lado direito, quem recebe para fazer o domínio e vai trabalhando a saída de bola aqui pelo Juventude. Vem buscando espaço ali pela meia, vai tocando a bola lá do outro lado, lá pela esquerda. Já chega no campo de ataque com Kelvin, bota a bola no campo de ataque mais uma vez com Tite. O Diogo Matheus vai para cima dele, faz a roubada, fica com ela, tenta o toque, briga pela bola ali pelo meio campo. O Vini Paulista também chega na disputa do bate e rebate, ela sobra com o Nenê. Já bota a velocidade e carrega lá pelo lado esquerdo. Bola enfiada na ponta canhota para fora. O Nenê tentou o passe lá pela esquerda para o Tite. Ela foi muito forte. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão mais uma vez com 1 minuto e 40. Já é o segundo tiro de meta para o Guarani. Isso significa, meu caro Gabi Castro, que o Juventude já chegou 2 vezes, sem perigo nenhum, mas chegou, e as 2 vezes pela esquerda. Pelo lado esquerdo, que eu tinha citado no início do jogo, por isso que o Diogo Matheus precisa estar muito atento. Matheus Barbosa, que cai pelo lado direito também, porque o Juventude costuma jogar pela esquerda. Olha o Bugrão que vem para o campo de ataque, vem trabalhando a bola enfiada ali pelo lado esquerdo para o Lucas Silva. Só chega acompanhando ali o zagueiro Danilo Bosa, bola para fora, tiro de meta, agora é para o Juventude. E a equipe do Guarani jogando naquela formação que eu citei. Lucas Silva aqui pelo lado esquerdo, o Bruno Mendes centralizado, o Bruno José pela direita e o Isaac fica pelo meio, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Então é o quarteto ofensivo do Guarani, com o Isaac sendo este meio, mas se aproximando muito do Bruno Mendes. Guarani, ao invés de sair tocando a bola, deu um bicão pra frente ali o Pegorari. O Thiago Couto insistiu em sair tocando. A bola chega lá pela esquerda, o Zé Marcos despacha pro campo de ataque. Vem o Juventude pro campo de ataque. A zaga do Guarani faz o corte do bate e rebate. Ela sobra com o Tite. Ele já carrega a bola pela intermediária. Preparou o chute, bola pra fora.
O árbitro tá dando só tiro de meta, os jogadores todos reclamam. O Jadson fala com o árbitro, o Tite também reclama. O Guarani não quer saber, sai jogando lá pela direita com o Diogo Matheus. Faz o break, tem marcação do Cadir pra cima dele. Rola a bola pela meia com o Barbosa. Encontra o Bruno José, escapa da marcação, protege a bola, carrega, vem pro campo de ataque. Vem ali fazendo, vai costurando entre os jogadores da equipe do Juventude. E o Zaga chega rasgando no bico da bola. Mas já está com o Guarani mais uma vez. Matheus Bueno já dá um tapa da bola, vem pelo lado esquerdo com o Kaique. Já domina o Isaac, vem trabalhando por aqui, lado esquerdo para dar uma penteada da bola, pisa nela, recua mais uma vez com o Lucão. O Lucão olha para o Alan Santos e recua com o Pegorari. 3 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo 0-0 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vai tocando o Bugrão lá pelo lado direito com o Alan Santos. Rola a bola com o Diogo Matheus, jogou curtinho com o Bueno na devolução, é lá pelo lado direito, fez a tabela, Diogo Matheus fica com ela, volta a velocidade do Guarani. Ele vem pela meia, carregou, abriu do lado esquerdo, recebeu, Isaac preparou, livrou, rolou mais atrás, bola tocada, Kaique recebeu o lado esquerdo, preparou cruzamento, segundo pau de cabeça, desviou, espalma o goleiro! Bruno José de cabeça, o goleirão Diogo Couto. Eu achei que foi no susto, ele deu um tapa na bola, evitando o gol do Guarani, Adriano Almeida. Esse cabeceio foi no contrapé do goleiro, que conseguiu voltar ali para defender e evitar o que seria o primeiro gol do Guarani. Uma ótima jogada, bela troca de passes, invertendo lados, chegando no Isaac mais pelo meio, aí abriu para o Kaique, que cruzou na cabeça do pequenino Bruno José. Foi tão bom o cruzamento que ele conseguiu subir, cabecear no contrapé, mas o Thiago Couto foi muito bem no lance. Bugre quase abre o placar. Essa troca de passes do Guarani é envolvente, tem que acontecer sempre da equipe do Bugre, né, o Gabi? Sempre, do lado direito, que a gente sabe que é muito forte, para este lado esquerdo, Kaique chegou até a linha de fundo, Isaac também bastante ofensivo, e fazer cruzamento, que é o que eu citei, já tomou 2 do Vila Nova pelo alto. Olha o Bugrão, roubada de bola, batida de fora, pra fora do gol! Isaac! Na linha da grande área, enfiou o pé na cara da bola cruzada, passa à frente do Thiago Couto, vai pra fora. Só tiro de meta, mais uma, Adriano Almeida. O lance para levantar os torcedores no Brinco de Ouro, inclusive o público melhora muito. O Isaac arrancou numa velocidade considerável. Viu que tinha espaço, um chute rasteiro, muito pouco, para essa bola não entrar no canto direito do goleirão, que agora tem calma para cobrar o tiro de meta. Sem pressa nenhuma, hein? O árbitro chama atenção. 5 minutos e meio. O árbitro parece um robozão ali no meio do campo. Ele vai de um lado, vai do outro. Parece uma tábua correndo. Bota a bola no campo de ataque, a Juventude, vem Kaique, não bicando a bola, repõe Guarani no campo de ataque, a bola subiu, Benedicção vai sobrando com o Bruno José, lá pela direita, mantém Guarani no campo de ataque, já faz a abertura com o Matheus Barbosa, rola a bola do lado com o Diogo Matheus, lá reta lateral do campo, lá do lado direito, já faz o domínio bem à frente, ali do Humberto Lousa, ele recua com o Alan Santos, começa de novo a equipe do Bugre, mas já faz a inversão de jogada lá do esquerdo com o Kaique, dominou mal o Kaique, o Jadson faz a roubada, fica com ela, domina. Foi empurrado, pede uma falta, o Kaique já faz o domínio mais uma vez para ficar com a bola dominada, carrega para o campo de ataque, Lucas Silva fez o passe esquisito no bate-rebate da bola espirrada, sobra com o Kaique lá da esquerda, vai dando certo pro Guarani, hein? Vai dando tudo certo para a equipe do Guarani, quem caiu agora foi o Kaique, brigou pela bola, fica com ela, domina, preparou cruzamento, forte, direto para fora. Só tiro de meta mais uma vez para a equipe do Juventude. Eu achei que não foi falta aqui no Jadson, Gabi, e também não achei que foi falta em cima do Kaique, porém, a bola bateu na mão do Kaique. Se sai gol, alguma coisa, poderíamos ter. O VAR poderia ter, mas o árbitro não está dando qualquer faltinha. Então é um entendimento que os atletas precisam ter, se ele realmente vai manter este padrão. Mas de fato, esse contato o árbitro não está marcando falta. Então é algo que os jogadores precisam ficar atentos. Bom jogo, tá? Bom início. Juventude já teve oportunidade, o Guarani respondeu, o jogo é equilibrado até aqui. Guarani sobe de cabeça ali pelo meio, o Alan Santos, ela vai com o Bruno José, que já despacha para o campo de ataque, Bruno Mendes, recebeu, dominou, protegeu, dois jogadores vão para cima dele, ele briga ali com o Zé Marcos, dá um tapa na bola, vai para fora a bola, revixa manual para o Guarani que se mantém no ataque. O Guarani marca a saída de bola com pressão para cima do Juventude e vai se dando bem, pelo menos nesse começo de jogo. Só que o Bueno machucou, hein? Matheus Bueno caiu e sentiu. Vem Juventude para o campo de ataque. O Jadson recebe na direita. Corre para evitar a saída, mas não consegue. Chegava o Reginaldo aqui pela direita para tentar evitar a saída. E o Matheus Bueno já botou a mão ali na virilha, viu? Já botou a mão na virilha, viu, Adriana? Virilha direita, viu, Cabela? Exatamente. Me parece tentar voltar para o jogo, não vejo mancar muito, mas já tem jogadores do Guarani em aquecimento. Pode ter sido uma falha. De novo, ó lá, bota a mão na... Não vai dar não, hein?
muscular, é difícil, viu, Gabi? Tá mancando, né? Tá tentando ver se aquece, se esquenta pra ver se esquece um pouquinho. É um jogador importante. Vem Isaac com ela, dominou, carregou, fintou, veio ali pela meia, inverte a jogada do outro lado, era para o Bruno José. Não vai dar pra ele, já parou ali, ó. Tentou dar um pique, não conseguiu o Matheus Bueno, hein? Vem pro campo de ataque, o Diogo Matheus lá pela direita, carrega a bola, preparou o cruzamento, chegou por baixo, Zé Marcos, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, a revista manual que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque lá pela direita. Quem vai lá é o Diogo Matheus pra cobrança. E ele continua com a mão na virilha ali, tá tentando, não é? Tá tentando ver se aquece pra ver se consegue suportar ali o incômodo na virilha. Pode até ter sido, não é um problema muscular, mas no movimento que ele fez, quando ele escorrega, pode ser que tenha afetado alguma coisa. Isso se vai aquecendo, vai melhorando, né? Vamos aguardar aí. Pois não, Ri. Mas chama atenção, porque logo que ele sentiu, 3 atletas do Guarani levantaram do banco e começaram a aquecer, mas agora mesmo eles já estão sentados de novo. Então devem ter recebido um sinal positivo aí de que o Matheus continua. Tá ali pelo meio, ó, no círculo central do gramado, Matheus Bueno. Vai tocando a bola a equipe do Bugre, Bruno José recebe lá pela direita, em cima da linha, tenta o passe por baixo, o corte é feito, quem fica com ele é o Kelvin, já bota pela meia, o Nenê despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito, Alan Santos de cabeça corta, o Lucão devolve lá com o Alan Santos domina, coloca no gramado, tá longe o Eric Farias, o Alan Santos vai trabalhando a saída de bola, e o Nenê saiu lá do meio do campo para dar o combate lá na área. 40 e quanto? 42. E posicionando e dando bronca nos mais jovens, viu? É, rapaz. 42 anos, vai botar o Zé Roberto pra correr junto com ele aí, né? Já tá com 45, o Zé Roberto, tá num físico gigantesco. O que é isso, gente? 9 minutos e meio, 0-0, o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani lá pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus, dá um tapa da bola pro Matheus Bueno, recebeu, dominou, já fez a enfiada na direita, sobe a bandeira. Deu impedimento do Bruno José. Olha, a Adriana anda numa posição ruim aí, né, Dri? Daqui de cima, um pouquinho melhor. Achei que não tava, viu, Dri? Eu achei que o Bruno José estava um pouco na frente ali do Zé Marcos, que até aplaudiu bandeira. Mas chama atenção aí essa linha adiantada do Juventude, viu, Cabela? Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo do jogo, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui Guarani! O placar CBN está assim, ó, 0 para o Guarani. Juventude! 0 também para a equipe do Juventude, Fábio Scheibe. Central da Bola. Daqui a 2 minutinhos tem início lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Curitiba pela 19ª rodada da Série A. Também às 4 da tarde tem América Mineiro e Goiás e Grêmio e Fluminense. Hoje pela manhã o Atlético Mineiro bateu o Bahia por 1-0 no Mineirão. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, 11 minutos, esse jogo aí, como é que tá o jogo na sua visão, Gabi? O Juventude sente o bom momento do Guarani, tanto é que recuou bastante, o Guarani consegue ficar com essa posse de bola, empurra o Juventude para o campo de defesa e deixa o Nenê muito irritado, ele chama a todo momento a equipe para o campo de ataque, todo mundo tá fazendo uma linha, né? O Juventude jogando praticamente 4-5-1 com o Nenê jogando como mais avançado e a equipe toda a linha atrás da bola. Vamos verificar se o Juventude vai continuar com essa formação mais defensiva ou se vai tentar pegar a saída de bola do Bugre. 11 minutos e meio, rola a bola, a equipe do Bugre, campo defensivo, o Matheus Bueno recua com o Alan Santos. Na pertinho da grande área, ele já faz o domínio, levanta a cabeça para fazer o passe, ele busca alguém para dar uma esticada, não consegue, todo do lado, curtinho, Matheus Barbosa. Aí ele sim, faz o lançamento lá na ponta direita pro Bruno José, direto para fora. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 11 minutos e 50 de bola rolando, o primeiro tempo da 0-0, placar do jogo, tarde de domingão, é o dia oficial do futebol brasileiro, você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas, a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, bola recuada lá pro Februário, ele rola pela direita, sai jogando com o Alan Santos, já encontra o Diogo Matheus, adianta a marcação, Juventude, vem Matheus Bueno ali pela meia, não consegue chegar na bola, é a falta. A falta, o Matheus Bueno tentava chegar na bola, veio por baixo ali o Tite, abre o braço, bota o cotovelo no peito e segura o jogador do Guarani. A falta tá anotada, o Nenê vai reclamando lá. O Nenê, ele gosta de querer apitar o jogo também, né, Dri? Sim, ele reclama e o árbitro vai pro Tite e mostra, né? Você colocou o braço na frente, não tem o que conversar e o árbitro tem que ficar atento e os jogadores do Guarani também, porque o Nenê realmente decisivo nessas conversas. Muito.
12 minutos e 40. Olha o Guarani. Sai jogando pelo lado esquerdo. Dessa vez é com o Kaique. Domina a bola na perna da canhota. Devolve no Lucão. Lucão faz o domínio. A marcação do Eric Farias está longe. Ele busca um lado. Carrega do outro. Tem Nenê ali pelo meio. Tem que tomar cuidado com esse passe ali. Cruzando a frente da grande área. Rola a bola com o Matheus Bueno. Lá pela direita com o Diogo Matheus. Faz o domínio. O Titi gosta da marcação. Ele rola a bola com o Bruno José. Domina. Recua mais uma vez com o Diogo Matheus. O Guarani vai trabalhando a bola na saída. É com o Alan Santos. O Lucão já recebe lado esquerdo. Tem o Kaique pertinho dele. O Kaique já recebe. O Isaac passou. O Kaique fintou. Puxou pela meiga. Devolve do Lucão. Faz o passe mais uma vez ali. Defensivamente. Ajeita a bola perto da canhota. Tenta o lançamento. Bola para fora. Último toque do Eric Farias. A bola foi para fora. O arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Um pouquinho mais atrás aí. Pronto. Já começa de novo. O arremesso para trás. Tá tudo certo. Ali com o Kaique, o árbitro só deu uma olhada para ele. O árbitro falou que era mais atrás, ele não foi, mas ele arremessou ali defensivamente para começar de novo. O árbitro só deu aquela olhada para ele, não foi aí que eu mandei. 13h40, 0-0. Vem Bugrão pro ataque, lançamento feito, sobe a bandeira. Mais um impedimento marcado, dessa vez era o Bruno Mendes, estava em situação irregular do ataque do Guarani, viu, Adriana? O Bruno Mendes faz sinal com o dedo que não tava. Esse eu já acho um lance mais ajustado e mais duvidoso. O Guarani tá tentando forçar essa linha aí. Uma hora Bruno Mendes e Bruno José, que são rápidos, vão sair na frente em posição legal, viu, Cabelar? E um detalhe, né? O senhor Luanderson Lima dos Santos, que é o auxiliar número 1, ele não espera nada de VAR, não. Ele já levanta o instrumento. Tem que ter muita convicção para fazer isso, né, Gabi? E as duas vezes foi na frente, né, do auxiliar, então tá bem posicionado. Essa do Bruno Mendes, de fato, ele estava à frente, então por enquanto não tenho o que reclamar da arbitragem. Vai deixando o jogo seguir o árbitro e agora marcou uma falta num confronto para cima do Jadson, que joga aqui pelo lado direito. O Juventude joga muito pelo lado esquerdo porque não tem um atacante pelo lado direito. O mais avançado aqui é o Jadson, que é meio campista, que ele mesmo é ex-cruzeiro, já passou pelo futebol de Campinas pela Ponte Preta, e o Reginaldo, que é o lateral direito. Só que o Guarani povoa aqui também com o Lucas Silva, o Kaique, lateral esquerdo, então por isso que o jogo fica muito pelo outro lado. Juventude faz a cobrança da falta de espaço para o campo de ataque. Matheus Bueno já repõe o Guarani no campo de ataque. Sobe cabeça José Marcos. Mais uma vez o Bueno dá um toque da bola. A bola chegou pelo lado esquerdo de ataque do Guarani. Quem briga pela bola é o Lucas Silva. O Reginaldo recua lá com o Thiago Couto. O goleiro toca na bola, faz jogada com o Bosa pelo lado direito, dentro da tabelinha. Bola enfiada no campo de ataque para ninguém do Juventude. Sobra de bola com o Kaique. O Guarani já recupera a bola. E tem um detalhe nesse time do Juventude: os experientes do time, né, o Gabi? Reginaldo, o Bosa, o Jadson, o Nenê, nós já falamos. Esses caras eles meio que comandam a equipe em campo. O Nenê é o líder, como você disse, o Nenê é o líder. Mas tem mais experientes, não tem só o Nenê, né? Orientam bastante os outros atletas, até porque hoje não tem o Thiago Carpino, treinador, né? Olha, Bugrão vem pro ataque lá pela ponta canhota. Lucas Silva vai pro cruzamento, bateu em cima do Reginaldo. Ela sobra com o Danilo Bosa, tenta sair jogando para a equipe do Juventude. Agora ele sentiu o posterior, o Matheus Bueno. Agora ele botou a mão do posterior da perna esquerda. Primeiro era a virilha da direita, agora é o posterior da esquerda que ele bota a mão, viu, Adriano Almeida? Não sei não se vai dar para o Matheus Bueno. Agora, observação aí nos próximos minutos, viu, Cabela? Porque realmente o Guarani já está sofrendo com problemas musculares. O Mike está entregue ao departamento médico por questão muscular, assim como o atacante Bruninho também. E o Derek, que já vem aí algumas rodadas desfalcando o Guarani. Essa sequência desgastante da Série B. E quando a gente falava do Matheus Bueno, até o árbitro foi perguntar para ele se estava tudo bem. Fez o sinal depois, tudo bem aí, ô 18? Tudo bem aí, Bueno? Ele falou assim, tudo bem, segue o jogo. Trabalha o Guarani com o Isaac ali pela intermediária na meia esquerda, já protege bem a bola, carrega. Vem aqui, renta a lateral do campo, rola a bola do lado curtinho com o Lucas Silva. Lucas Silva brecou, puxou, escapou da marcação, preparou o cruzamento, devolveu com o Isaac. Aberto aqui pelo lado esquerdo mais uma vez. Foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, bateu na mão ali, hein? Bateu no braço do Reginaldo ali, segue o jogo. O árbitro falou que não foi nada, segue o jogo. Vem com o Jadson, faz o domínio, toca no Eric Farias, tem a marcação forte pra cima dele. Desabou no gramado, ou desabaram no gramado ali o Eric Farias e também o Kaique. O árbitro pegou a falta em cima do Eric, é falta que favorece o Juventude. 17 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. A Princesa recebe um bom público nesse final de tarde de domingão. Festa para a torcida bugrina, para você que está chegando agora, antes do início da partida.
vários atletas ou ex-atletas que estavam em 78 no campo, quando o Guarani venceu o Campeonato Brasileiro enfrentando o Palmeiras, estavam aqui no gramado, foram homenageados pelos 45 anos da conquista. Bonita atitude do Guarani, que vem para o ataque, Mugrão, lançamento feito, Reginaldo. Ele faz o desvio de cabeça, a bola vai para fora. A torcida fica reclamando de alguma coisa que eu não entendi o que foi, Dri. Tá pegando no pé do Lucas Silva, né? Queria que o jogador tivesse ido na bola, né, Dri? Eu acredito que sim. Mas o Lucas Silva trocou esse arranque para ir na bola pelo lateral que já foi cobrado. E fez ali o Matheus Barbosa perder a bola, que ele fez a fita errada. Sobra de bola com o Jadson que liga o Nenê, que vem carregando o Juventude para o campo de ataque. Lá pela esquerda, o Tite recebe, domina aquela gramada, encosta a marcação do Diogo Matheus para cima dele para fazer a roubada. Faz o domínio, escapa da marcação, faz a fita pra cima dele, rola do lado. Matheus Bueno vem trabalhando a saída de bola, deixou do lado com o Matheus Barbosa. Não sei, ele tá sentindo, porque era pra ele ter um passo um pouquinho mais longo, ele deu curtinho pra não fazer. Precisa ver se não vai prejudicar a equipe, né? Exato. Porque se ele não tiver 100%, precisa ser substituído até pra, na próxima rodada, tá inteiro e até para um outro atleta poder render. E o Cabela e amigos que estão nos acompanhando, o Lucas Silva vai ter que conquistar a torcida do Guarani, tá? É evidente que a torcida tá pegando no pé do atleta, então num primeiro momento, toca rápido, não fica tanto com a posse de bola, tenta uma finalização, faz um jogo simples para ele ganhar confiança, para ele tentar um lance um pouco mais ousado. Relacionamento torcida, Lucas Silva, não tá legal não, vai ter que ter um DR aí, né, porque não tá muito bem, 19 minutos e 20, o primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo. Alan Santos recebe lá pela direita, já faz a ligação com o Diogo Matheus, entra na lateral do campo, marcação da longe, ele vem caminhando com a bola, buscando o campo de ataque, brecou, olhou, encontrou o Bruno Mendes, que deu um tapa na bola pro Matheus Barbosa, faz a ligação com o Bruno José, enfiou na ponta esquerda, chegou na área, sai o goleiro Thiago Couto. Lançamento foi ali era pro Lucas Silva, mas foi muito mais pro goleiro do que pro jogador do Guarani, né, Dri? Por pouco, viu, Cabela? Mas uma ótima visão de jogo do Bruno José. Se fosse um pouquinho mais retardado esse passe, o Lucas Silva tinha alcançado. Toca a bola, a equipe do Juventude lá pela esquerda, na saída de bola, Zé Marcos despacha pro campo de ataque, o Guarani recupera mais mal, o Nenê já fica com ela, toca no Tite, sai trabalhando com falta. É falta em cima do Tite, é lá pela esquerda, é falta que favorece o Juventude. O tempo tá passando rápido, hein? Toque CBN tá marcando 20 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. É que é um jogo corrido, né? Lá e cá, não tivemos ali apesar daquele começo do Guarani com duas boas chances, não tivemos nenhum outro grande momento pro Juventude, nem pro Guarani novamente. Mas o jogo é corrido, é lá e cá. É falta para a equipe do Juventude, lá pelo lado esquerdo, o Nenê tá na cobrança ali perto da canhota. Todo mundo ali à frente da grande área. O Reginaldo tá livre aqui pela direita, hein? Nas costas do Lucas Silva. É falta pro Juventude. Vai na cobrança e o Nenê fica lá catimbando. Como catimba, hein? Meu Deus. Perna canhota, levantamento. O primeiro pau sobe de cabeça o Matheus Bueno. Ela sobra com o Jadson, uma frente da grande área. Devolve com o Nenê aberto lá pela esquerda. Prepara o cruzamento. Vem bola na segunda trave. Danilo Bossa de cabeça. Cortou ali pelo meio. Lucas Silva chega para fazer o corte. Sobra de bola com o Tite. Aperta o Juventude nesse momento do jogo. Abertura pela direita. É pro Jadson, mas o Jadson não chegou. Foi para fora a bola. Só arremesso manual que favorece a equipe do Mugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. É a 23ª rodada. Já estamos no segundo turno. Aqui, Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Mugrão. Juventude também 0 para o Juventude. Fábio Scheibe. Central da Bola. Já tem bola rolando pela 19ª rodada da Série A. Tudo 0-0. América Mineiro e Goiás, Corinthians e Curitiba e Grêmio e Fluminense. Às 6:30 da noite tem Flamengo e São Paulo com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. Bruno José recebeu pela direita, cruzamento vem na grande área, desvio de cabeça, espalma, Thiago Couto. Isaac de cabeça no desvio. Ela ia no cantinho, se secou todo o goleiro do Juventude e botou pra fora. Escanteio pro Guarani lá pela direita, Adriano Almeida. Num contra-ataque, uma bola esticada pro Bruno José, que agora deu certo. E aí ele viu o Isaac em boas condições. Cabeceou, tava longe do gol, mas o Isaac tava sozinho, com boas possibilidades. Escolheu o canto e o Thiago Couto voou pra salvar. Escanteio pro Guarani.
É lá pela direita, vem bola pra grande área, primeiro escanteio do jogo, torcedor do Bugrão, aumenta o volume, vem comigo, escanteio para o Bugrão, bola lá pela direita, Diogo Matheus na bola perto da direita, levantamento, vem na marca do pênalti, sobe a zaga do Juventude para fazer o corte, ela vai sobrando com o Matheus Bueno que faz de domínio na perna direita, recua, aí o torcedor não gosta, né? Tá o time inteirinho lá na área, ele recua pro Pegorari, começa de novo o Pegorari, fez o lançamento lá no campo de ataque, Bruno José sobe, mas não marcha nada, responde o Matheus Bueno ali pelo meio para Bruno Mendes, é falta nele. Abriu a caixa de ferramenta o Danilo Bosa para cima do Matheus, do Bruno Mendes. É falta para o Guarani e olha, é uma falta para cartão amarelo, viu, Adriano Almeida? E o juiz só pediu calma. O Danilo Bosa viu que levantou e pegou com um excesso de força no Bruno Mendes. Pediu desculpas para o árbitro, pediu desculpas para o camisa 9 do Bugre e ficou por isso mesmo. Falta perigosa, Diogo Matheus perto da bola. Vai se ajeitando ali o Guarani para a cobrança da falta. É falta que favorece a equipe do Bugrão. Para mim, merecia um cartãozinho amarelo, viu, Gabi? Para mim também. Falta mais pesada do jogo até agora. É que não é um jogo violento, então o árbitro vai tentando administrar. Eu também não gosto daqueles árbitros que banalizam o cartão e dão a todo jogo. Mas, de fato, essa falta foi sim. E é falta para o Diogo Matheus. Para aqueles torcedores que lembram, contra o São Paulo. Foi por aí a falta que ele marcou o gol. Exatamente, barreira sendo armada ali 2 passos à frente da grande área, tem 4 homens na barragem humana da equipe do Juventude. Tá preocupado o Thiago Couto, o Diogo Matheus está na bola de perto da direita, o Kaique de perto da canhota, o Lucão vai ali para meia lua da grande área, conversa com o Lucas Silva, bate um papo ali, explica alguma coisa pro camisa 20 da equipe do Bugrão. É falta pro Guarani, é falta para o Bugrão. Bom momento para a equipe do Guarani, mais uma vez aumenta o volume aí, torcedor. Vem comigo, aumenta o volume, é somzão da CBN Campinas. O árbitro vai lá, conversa com mais jogadores ali, famoso empurra na meia lua, autoriza o árbitro Diogo Matheus a batida, pega o goleiro. Cai Thiago Couto para fazer a defesa, quase que a bola escapou das mãos dele ali, hein, Adriana? O Diogo Matheus tentou o ângulo esquerdo do goleiro, mas quando ele consegue passar pela barreira, a bola ela vem fraco, e aí o Thiago Couto consegue se posicionar, fez a defesa, deu aquele pequeno susto, mas não. Segue 0-0 no brinco. Guarani já recupera a bola, vem pro campo de ataque, lançamento feito pro Lucas Silva ali entre os zagueiros, fintou, puxou pelo meio, protegeu bem a bola na batida, foi travado na hora H. Bola quica do gramado, sobra com o Jadson na saída de bola da equipe do Guarani. Lucas Silva tentou 2 vezes, a bola escapuliu dos pés dele 2 vezes, Adriano Almeida. Mas ele escapou da falta, viu, Cabela? Porque o jogador do Juventude veio naquele carrinho perigoso que ele poderia ter jogado o corpo e eu imagino que o juiz ia marcar uma falta muito perto da grande área. Ele quis acreditar no lance, mas aí a defesa do Juventude estava melhor. Tem mensagem chegando, Fábio Scheibe. Galera tá mandando recado, mandando mensagem pra gente aí, Fábio. Isso mesmo, Cabela, pelo 19-99186-9070. Um abraço pro Caio Simão, tá com o pai dele, Regis, mandando um beijo pro pai dele, o Regis, lá em Mojimirim. Quem tá aqui com a gente também é o Pavani, que tá aí na... O Bugrão vem com o Diogo Matheus, a batida, bateu no zagueiro, sobra de bola pela esquerda, todo mundo fica pedindo um pênalti. Lucas Silva tentou cruzamento, o Reginaldo tava lá pra fazer o corte. Sua posição é muito melhor do que a minha aí, Adriano Almeida. Não vi nada, a bola bateu no corpo do jogador do Juventude. O árbitro manda voltar o arremesso manual, acho que vai esperar. Não, tá conversando com o Gandula ali. Tá falando com o Gandula. Foi nada, segue o jogo, já mandou seguir. Fala, Gabi. O Gandula jogou a bola direto pro Kaique, de acordo com a regra, tem que ser no chão. Tem que ser no chão, bola no chão. Na chão, como dizia a dona Armênia, grande Araciba Labanhã, que nos deixou essa semana. Bota a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez o Kaique recebeu na perna canhota, cruzamento ali pelo meio, desvio de cabeça, pra fora do gol! O Thiago Couto, ele viu que não chegaria na bola, parou e só ficou olhando. Bola foi caprichosamente pra fora, tiro de meta. Tá caído o goleiro Thiago Couto lá, bota a mão na virilha, também tá sentindo muscular ali, Bri. E agora vai precisar de atendimento, o jogo deve ficar um pouco paralisado, mas que bola do Bruno Mendes. Em mais uma jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento, camisa 9 do Bugre subiu, fez tudo certinho. Essa bola ia quase no ângulo, por muito, muito pouco, o goleirão já estava batido. Agora o Bruno Mendes vai lá, conversa com o goleiro do Juventude para ver se tá tudo bem com ele, mas ele segue no gramado ainda sem conseguir se levantar. E acabou escorregando, né? O goleiro Thiago Couto, ele estava indo para um lado, quando ele viu o cabeceio do Bruno Mendes, que estava indo para o lado direito, ele tentou e escorregou, por isso que ele ficou parado, apenas torcendo, por pouco não marca.
mas é algo que o Guarani pode fazer mais na partida de hoje, mais cruzamentos. Eu já citei na última rodada, Vila Nova os 2 gols diante em Caxias, foi de bola aérea, 2 gols de cabeça. O Guarani pode explorar, o Bruno Mendes é um bom cabeceador, o Kaique tá cruzando bem as suas bolas. A gente sabe que o Diogo Matheus também tem uma característica forte pelo lado direito, é algo que o Guarani pode explorar mais na partida de hoje, que não tá fazendo tanto. Fábio Scheibe, pode dar sequência às mensagens aí, Fabião. Um abraço pro Pavani, ele é palmeirense aqui, mas segundo ele tá enaltecendo a atitude do Guarani pela essa festa de 45 anos, pelo título de 78. O avô dele é Bugrinho, de 92 anos, o avô do Pavani, está curtindo com a gente, adora a programação da CBN também. Um abraço então pra ele, viu, Cabelão? Legal, grande abraço para todo mundo que está ligado, acompanhando o futebol aqui da Globo CBN. Obrigado pela companhia nos 99,1 e em todas as nossas plataformas pela conexão. 28 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Rola a bola, Alan Santos com ela lá pela direita da cobertura. Vem Diogo Matheus para ficar com ela, já encontra o Matheus Bueno ali pela intermediária, faz a ligação lá no campo de ataque com o Bruno José, ajeita na perna da canhota, lançamento feito lá para a área pro Lucas Silva. Reginaldo só faz a proteção, a bola chega ali pro Thiago Couto, que bota a ordem na casa do Juventude. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani mais uma vez no campo de ataque lá pela direita com o Bruno José, protege bem a bola, vai recuando, recua lá com o Pegorari. Ô Gabi, a gente vê que o Guarani tem muito mais posse de bola e chega com muito mais vontade no ataque do que a equipe do Juventude. Tem que aproveitar mais e jogar para dentro do gol, né, Gabi? Juventude perdeu a sua força ofensiva, não consegue mais finalização, não consegue mais troca de passes. O jogo agora é todo do Guarani, o que precisa é acertar esse último passe. Então, Bruno José tá bem na partida pelo lado direito, quando ele pega a bola e corta pro meio, tentando fazer esse passe pro Lucas Silva, que tá indo bem nas costas do Reginaldo. É um duelo interessante que pelo lado esquerdo, o atacante Bugrino com o lateral direito do Juventude precisa acertar esse passo. O Guarani está fazendo esse lançamento, mas sempre um pouquinho mais forte. Acertar essa dosagem para abrir o marcador. Bola vai para fora mais uma vez, agora o arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão lá pela direita. Mais uma vez o Nenê, o homem que em campo ele é o rei da reclamação, está lá reclamando com o árbitro, com o senhor Marielson Alves Silva. Sai jogando o Guarani pela esquerda, com o Lucão, já domina a bola, rola a bola com o Kaique, aqui pertinho da lateral do campo, perto da canhota, a ligação no campo de ataque é pro Lucas Silva. O Reginaldo sobe, domina no peito, coloca no gramado, tenta o recuo, é lá com o Thiago Couto, a marcação do Bruno Mendes, vai para cima do goleiro, dá um bico na bola, o goleiro despacha pro ataque, atravessa todo o campo, vai lá com o Pegorari. Faz o domínio, cabeça número 1 do Guarani para sair jogando ali defensivo, quase um líbero ali à frente da grande área. Pegorari, não brinca, Pegorari. Guarani, torcedor do Guarani, agora deu uma gelada na espinha, já tá meio geladinho aqui, agora foi mais ainda. Quase que o Pegorari entrega o ouro. Sobra de bola, Guarani vem com o Kaique, cruzamento na área, desvio ali pelo meio do caminho, Bosa. Danilo Bosa de cabeça para fazer o corte. Mais uma vez o Kaique toca na bola, Bueno, devolve pelo lado esquerdo com o Isaac, domina, finta, carrega, devolve atrás, Matheus Bueno de novo, faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do gramado, distribuindo ali com o Alan Santos, já faz a ligação com o Diogo Matheus lá pela direita, puxa pela meia, faz a finta, devolve, lá renta na lateral do campo, quem chega por ali é o Barbosa, bota a bola na ponta direita, lá na linha de fundo, Bruno José, cruzamento na área, desvio de cabeça, pega o goleiro! Lucas Silva! Ele subiu sozinho para fazer o cabeceio. Ele errou o cabeceio para a sorte do Thiago Couto, Adriano Almeida. Se lamenta muito o Lucas Silva e a torcida, alguns aplaudem, outros vaiam, viu, Cabela? Porque realmente ele estava em condições plenas de cabecear sozinho. A zaga estava atrás dele. E aí ele perdeu o tempo da bola, subiu, cabeceou com a testa ali no chão e, enfim, nada deu certo. Agora, Gabi, antes do seu comentário, você vai analisar alguma coisa ali. A gente pensa assim, né? É lógico, né? A gente que acompanha o futebol e gosta do futebol arte, do futebol como categoria, né? Se fosse o Messi nessa bola, ele teria tempo de dominar no peito e fazer o gol, porque ele estava sozinho ali. Exatamente, mas daí dá ansiedade, dá um nervosismo de dar uma resposta para a torcida também. Ele quer fazer esse gol para melhorar
essa relação. Então, de fato, né, acabou errando ali o Lucas Silva. E uma inversão na equipe do Juventude, o Tite, que no primeiro tempo estava pelo lado esquerdo, que eu sei que era muito forte, veio para o lado direito até para tentar acompanhar, porque o Lucas Silva está vencendo alguns duelos com o Reginaldo, o Kaique está subindo bastante, e como o Juventude, teoricamente, não tem esse atacante pelo lado direito, o Tite vem para cá e o Jadson foi pro lado esquerdo. Bola rolada lá pelo lado esquerdo para a equipe do Juventude. Quem faz o domínio ali pelo meio foi o Vini Paulista. Devolve no campo defensivo com o Bosa. O Bosa rola a bola com o Jadson. Jadson vem trabalhando a série. Bola vem para o campo de ataque. Bota na frente o lançamento para o Eric Farias. Recebe da grande. Tocou com o braço ali. Tocou, dominou com o braço. Foi claro o domínio do Eric Farias com o braço. O árbitro manda seguir o jogo. Vai programado. Sai jogando a equipe do Bugrão. Já despacha para o ataque. Mas foi muito claro o domínio do Eric Farias. Segue o jogo. Mais uma vez vai trabalhando a bola a equipe do Juventude com o Nenê. Inverte a jogada. Lá do outro lado. Quem sobe? Mais uma vez. De novo. Pra mim, de novo. O Kelvin agora dominou com o braço. De novo. Agora o árbitro deu, o Adriano Almeida. Agora marcou, exatamente. Da outra vez ele pode ter tentado dar uma vantagem, mas não foi, né? Porque a bola continuou sob posse do Juventude. Agora o Guarani sobe. Lá pela ponta direita vem Bruno José, faz a finta, evita a falta, carrega pela meia, prepara o chute de fora da área, atravessa toda a grande área, vem pro lado esquerdo, faz o break ainda dentro dela, encara a marcação do Tite, ajeitou perto da direita, cruzamento da área, teve desvio. No cruzamento teve desvio e deu bobeira a marcação do Guarani. No contra-ataque vem Juventude pra cima, carrega pela direita o Tite, vem buscando espaço, o Eric Farias está atrás dele, passa pela direita, ele rola a bola pelo meio pro Nenê, sobra de bola ali no meio, Jadson preparou, bateu pra fora do gol. Sobe demais a bola, linha de fundo, tiro do Beto, tá batido, o Guarani tem pressa, pega desmontada a marcação da equipe do Juventude, já bota lá pela direita com o Diogo Matheus, vem pra cima, tem gol na rodada, o Fábio fala daqui a pouquinho, 34 minutos, o Diogo Matheus parou, olhou, recua. Pode falar, Fábio Scheibe, onde que tem gol, Fábio? Tem gol lá em Porto Alegre, no duelo de tricolores. Germán Cano abre o placar para o Fluminense contra o Grêmio. 21 minutos do primeiro tempo, Fluminense 1, Grêmio 0 na Arena do Grêmio. 34 minutos e meio, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela direita. Tá lá o Diogo Matheus da cobrança. Com as mãos ele recua com o Alan Santos para começar de novo. O Guarani tem algumas oportunidades, algumas chances que não está sabendo aproveitar, né, Gabi? Tomada de decisão equivocada, né? Então, no último lance, a equipe do Juventude ficou todo no campo de ataque reclamando. O Diogo Matheus passou livre pela direita e aí recua essa bola. Então, tomada de decisão errada. Tem algum momento que o jogador precisa entender quando ele tem que avançar, quando ele tem que tocar para algum jogador que está livre. Do Bruno José também, demorou para tomar decisão. Também poderia ter finalizado ou ter tocado para o Lucas Silva, mas o Guarani faz uma boa partida. Recupera a bola a equipe do Juventude, Nenê recebe lá pela esquerda, vem Alan Santos por baixo para fazer o corte. Bola subiu, desceu, Bruno José chega no lance, foi empurrado, brigou pela bola, no bate e rebate. O árbitro tá deixando seguir muitos lances aí, que pode complicar depois, hein? Sobra de bola para o Bugrão, Lucas Silva recebeu o lado esquerdo, dominou, preparou, bateu longe do gol. E a torcida pega no pé, Adriano Almeida. Agora as vaias são inevitáveis. O brinco vem abaixo da cabeça do Lucas Silva. Ele pede desculpas para o Isaac, porque o Isaac também passava por ali para tentar organizar uma jogada. E ele foi tentar a consagração no chute de longe. E ela subiu, foi longe. Tiro de meta, continua 0-0. E o Gabi Castro com sua bola de cristal, que está com bateria já carregadaça, então consegue decifrar todos os enigmas do jogo. Ele falava antes do jogo, viu, André? Ele falava, por que não o Regis no lugar do Lucas Silva, né, Gabi? É isso, né? O Regis tecnicamente é um jogador muito importante. Você já não tem o Bruninho que estava fazendo como um meio-campo, como um articulador. E aí, quando não joga o Bruninho, quando não joga o João Vitor, que são dois atacantes, você tem desfalque no seu sistema ofensivo e você tem um jogador como o Regis, eu acho que você precisa contar com esse jogador, você precisa resgatá-lo. E aí ele fica como a terceira opção, porque daí entra o Isaac, entra o Lucas Silva, que até então não fez nenhuma partida de grande qualidade. E aí, de fato, né, todo erro vem a reclamação. Gabi, o Nenê sofreu uma falta, Adri, você percebeu aí que ele tentou chutar, caído no chão, tentou acertar o Alan Santos? Sim. E nem cartão? Nada, só uma conversinha com o árbitro e o Nenê que levou a pior, né? Porque saiu mancando
E ainda reclamou, viu, Cabela? Pois é. Quando ele sofre a falta, ele fica caído, o Alan Santos está próximo a ele, ele tenta acertar o Alan Santos. Se o Alan Santos tivesse ligadaço, ele teria caído, rolado no chão e tudo mais. Mas não fez isso. Deixa isso pro Nenê. 37 minutos e 20, é o primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Passou ali esquisito ali pelo meio o Cadico. Acho que ele entregou o ouro ali para a equipe do Guarani. Eric Farias recebe, toca mais atrás, trabalha sagada em bola do campo de ataque mais uma vez ali com o Cadico. Rola a bola pela direita, vem chegando o Danilo Rosa. Vem trabalhando aqui pro zagueirão do campo de ataque, tabelou ali com o Reginaldo, devolve ali pela meia. Faz o giro, mais uma vez, faz o domínio. Vini Paulista, devolve mais atrás com o Jadson. Jadson busca o Vini, devolve no Jadson. Jadson mais atrás, Danilo Rosa recua lá com o Zé Marcos. Tem gol ontem, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol lá em Porto Alegre, é o empate do Grêmio com Bitelo contra o Fluminense. Agora Grêmio 1, Fluminense também 1, lá na Arena do Grêmio. 38 minutos, 38 é o primeiro tempo. Vem Juventude para o campo de ataque pela direita com o Reginaldo. Ele faz o domínio, encosta a marcação do Bueno para cima dele, rola com o Tite. Tenta a devolução, bola enfiada ali na ponta direita, forte, vai só pro goleiro. Pegou Orari, que faz a defesa e bota a morte da casa da equipe do Bugrão. 38 minutos e meio é o primeiro tempo. Vai mandando seu recado aí, ó, 991869070. Pode mandar sua mensagem, pode mandar seu alô, pode mandar áudio, que é legal. Sua voz vai no sonsaço da CBN. Pelo lado esquerdo vem Guarani pro campo, ataca Kaique. Dominou na ponta canhota, vai pro cruzamento, joga a bola na grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Kelvin. Já faz o domínio, despacha pro campo de ataque, responde a equipe do Juventude. Guarani corta, fica com o Matheus Barbosa pelo meio, faz a ligação com o Diogo Matheus lá pela direita, já encontra ali o Isaac, fez o passe com Bruno José. Recebeu, escapou da marcação, linha de fundo, vem cruzamento para a grande área, sobe Zé Marcos de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Kelvin, dá um bico na bola, joga para fora, na garantia, botou para fora, arremesso manual para o Guarani, já cobrado, tem pressa o Bugrão, perde a bola, recupera mais uma vez o Kelvin, lá na esquerda fica com ela, sai jogando rente lateral do campo, o Tite tá por ali, fez o passe, era o Eric Farias, fez o passe ali pela meia com o Jadson, bota a velocidade aqui para o Juventude, vem para o campo de ataque, Eric Farias por baixo, Alan Santos. Ficou sentindo o braço esquerdo, Alan Santos ali, acabou se chocando com o Eric Farias. Vem Bugrão pro campo de ataque com o Matheus Barbosa. Rola a bola com o Isaac, devolve ali pela meia. Matheus Bueno fica com ela, devolve. Diogo Matheus faz o domínio pé direita, breca. Olha, tá sentindo demais ali, hein? O Alan Santos tá sentindo demais o braço esquerdo. Bota a bomba ali, mais uma vez, olha lá. Tá sentindo, vem pro campo de ataque agora Nico Lucão, o zagueirão Lucão, lado esquerdo, rola a bola com o Kaique, pra fazer o domínio, devolve do Lucão, faz mais uma vez ali o domínio na perna direita, busca alguém pro passe, o passe é feito do lado esquerdo, Kaique com ela, encosta a marcação do Tite, ele vai pro cruzamento, desviou no Tite, Rosa de cabeça, faz o corte, a bola vem pela esquerda mais uma vez com o Lucão, já domina, bota no gramado, recua com o Matheus Bueno pra começar de novo, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol Brasileiro de Campinas. 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro da Princesa, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. Juventude Também 0 para a equipe do Juventude. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 19ª rodada, 27 minutos do primeiro tempo na Neoquímica Arena. Segue Corinthians 0, Curitiba também 0. Em Porto Alegre, o Grêmio vai empatando com o Fluminense por 1-1. Às 6h30 tem Fortaleza e Santos. Já passamos de 41, toca a bola agora no campo de ataque com o Isaac, recebe pela meia esquerda, fez o toque de primeira para o Isaac, ajeitou na perna da canhota, carregou, vem ali pela meia, vem buscando espaço, toca a bola com o Matheus Bueno, devolve o Isaac foi para a tabela com o Kaique, recebe de volta lá na linha de fundo, escapou bem da marcação, ele diz que fica pedindo a falta, o árbitro não foi nada, eu acho que ele desequilibrou, né, Adri? Eu também não vi falta não, jogada limpa. Agora já recompôs não, Gabi. E o Nenê vai à loucura com o erro de passe da equipe do Juventude.
Olha o Bugrão, no ataque, lançamento feito na sombra com o Kelvin. Volta a bola lá pela esquerda com o Vini Paulista, volta a bola ali pela meia, vem Zé Marcos, dá um pico na bola, joga pro campo de ataque com o Alan Santos, de cabeça ajeita no peito do Matheus Bueno, protege, Jadson na cobertura, ele rola com o Matheus Barbosa que recua no campo defensivo para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 42 minutos de bola rolando, primeiro tempo. Gabi Castro, esse primeiro tempo, hein, Gabi? Muito mais Guarani, mas não jogou para dentro do gol. Muito mais Guarani, finalizou muito pouco, é verdade, mas às vezes que conseguiu furar o bloqueio do Juventude, chegou com perigo. Mas é um Guarani ainda afoito em muitas vezes, que erra passe, erra esse última bola ou pro Bruno Mendes, que apareceu muito pouco, ou pro Lucas Silva. Tem um pouco mais de tranquilidade pro lançamento. Bruno Mendes recebe no peito, coloca no gramado, volta a bola com o Isaac lá na esquerda, ajeita na perna direita, foi pra tabelinha, bola enfiada na ponta canhota, o Isaac na linha de fundo, cruzamento pelo meio, deixa de cabeça do Bruno Mendes, a bola corre lá do outro lado, Bruno José evita a saída, fica com ela, o Diogo Matheus vingou, girou de um lado, do outro, escapou da marcação, rolou, Bruno José, ponta direita, cruzamento, vem pra grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Kaique, tá livre de marcação, ele já faz o domínio, bola rolada, linda enfiada de bola, Lucas Silva, recebeu, dominou, rolou, mais atrás, Matheus Bueno, bota a bola pelo meio! O Isaac tentou de calcanhar, a bola passou entre as pernas do Bruno Mendes, foi pra fora, Adriano Almeida. Quando o Guarani troca passes na entrada da área, muito perto do ataque, a jogada flui, e foi assim mais uma vez, de pé em pé, do Lucas Silva pro Matheus Bueno, que aí buscou o Isaac, e aí a confiança é tanta que ele foi tentar o calcanhar, ao invés de dominar, ele estava de costas pro gol e tentar uma jogada. E aí os jogadores do Guarani se lamentaram, finalzinho de primeiro tempo, 0-0. 43-40. Eu achei que o Lucas Silva dominou mal a bola, de costas pro gol, ele tinha que virar de frente ali. Ele poderia já ter finalizado no toque, cavadinha. dando uma cavadinha ou até tocado pro meio, né? Kaique, lateral esquerdo do Guarani, caiu mais uma vez com mão na virilha, e aí o Reginaldo, lateral direito do Juventude, naquela malandragem, já fez o sinal de substituição pro jogador do Guarani. Aí o Kaique já levantou rápido e falou: não, nada disso, vou continuar aqui em campo, fazendo uma boa partida, tá? Lateral esquerdo do Guarani, ele continua com a mão ali, então tá em observação, mas indo muito bem, praticamente jogando como um ponta na tarde de hoje. Eu acho uma tremenda de uma sacanagem, meu caro Gabi Castro. Esse cheiro de pipoca que vem aqui na cabine, rapaz. É verdade. Ô, pessoal da pipoca, não judia tanto não, pô. Pelo já amor trazer uma. Alô, é isso. 44-40. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Só como observação, hoje é pipoca mesmo, viu? Fábio Scheibe, tem gol onde aí, Fábio Scheibe? Tem gol na Neoquímica Arena, Cabela, e tem lei do ex. O zagueiro Henrique abre o placar para o Curitiba contra o Corinthians. Agora Curitiba 1, Corinthians 0, 30 minutos do primeiro tempo. Mais 2. Opa, vamos já 47. Esse tipo de informação não precisa passar, viu, Fábio? Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Guarani lá pela direita. O Bruno José com ela, carrega, vai na linha de fundo. Marcação pra cima, pintou cruzamento. Sai o Thiago Couto para fazer a defesa ali. A bola veio, o cruzamento veio mascado, fraquinho, né, Dri? Sim, e o Bruno Mendes, que fechava por dentro, também muito bem marcado. O Juventude se fecha agora nesse finalzinho de primeiro tempo. 45 minutos e 40. Tá ali o Nenê. Bola não chega lá na frente, vem buscar o jogo. A vaia do torcedor do Guarani pro Nenê. Tá jogando lá do outro lado com o Zé Marcos. Domina Zé Marcos, coloca no gramado, vem buscando a equipe do Juventude do campo de ataque. Vamos chegando a 46 desta primeira etapa. O Guarani recupera a bola com Bruno José, vem para o campo de ataque, brigando lá pelo lado direito com o Vini Paulista. Ele faz o break, gira o corpo, encontra o Isaac, que protege a bola, domina, coloca no gramado, dá uma penteada nela. Dois jogadores vão na marcação. Ele toca na bola por último, ela vai para fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Juventude. Último giro do ponteiro neste primeiro tempo, 46 passados. De bola rolando, tá 0-0 o placar do jogo. E agora amarelou pro Isaac lá, Adriano Almeida. Reclamação? Reclamação. Isaac, primeiro cartão amarelo do jogo.
jogador precisa ser inteligente também, né? Claramente o Isaac foi o último a encostar na bola, reclamou lá com o auxiliar, reclamou com o árbitro, ganhou um cartão de graça. E quando ele reclama, o árbitro não voltaria atrás mais. Final do primeiro tempo, acréscimo. E o Isaac estava pendurado, não enfrenta o Sport na próxima sexta-feira aqui no Brinco. Vai tomar cartão, olha, outro cartão de graça, olha lá. Essa vez foi pro Tite, que chutou a bola longe e o Nenê tá reclamando lá do outro lado. 0-0, reta final de primeiro tempo. Matheus Barbosa recebeu, devolveu o Diogo Matheus com ela, lindo lance, brigou pela bola, chegou Boza por baixo para fazer o corte, deu bico na bola, tira da grande área. Quando apita o árbitro, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0 para o Guarani. Juventude 0 também para a equipe do Juventude. Central da Bola. 3h35, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani tentou, mas não conseguiu o gol. Segue, portanto, o Guarani 0, Juventude também 0. Tá faltando aquele toque final, aquele toque pro gol para o Guarani abrir o placar no Brinco de Ouro da Princesa. Adriana Almeida, qual o seu destaque nessa saída dos jogadores para o intervalo, Dri? Destaque, Fábio Scheibe, é que só faltou o Zigrig-Dum para o Guarani. O Guarani teve as melhores oportunidades desse primeiro tempo. De olho agora nessa segunda etapa em Kaique e Matheus Bueno. Os jogadores deram sinais aí de alguns probleminhas musculares, principalmente na virilha, mas aparentemente devem voltar para a segunda etapa. E a arbitragem agora passando aqui muito perto de mim e sendo muito homenageada negativamente, mas eu confesso que achei uma arbitragem ok aí para esse primeiro tempo no Brinco, Fábio. Vamos ouvir o jogador do Guarani aqui então, na carona com o Premier. Alan Santos vai falar. Eficiente nas oportunidades. Eu acho que o que está faltando no nosso time é ser letal. As oportunidades que a gente está criando, a gente tem que matar. A gente está jogando ali confronto direto contra um time que está brigando para chegar no G4 também. E a gente está construindo. Segundo tempo a gente vai fazer a mesma imposição para que a gente possa sair com um resultado positivo, que é o nosso objetivo. Ótimo, obrigado, Alan. Moreno. Esse Alan Santos na carona com o Premier aqui. Vamos ver se alguém do Juventude vai falar também nessa saída para o intervalo. Nesse 0-0 entre Guarani e Juventude, nesse 13 de agosto, o Guarani comemorando 45 anos do título brasileiro de 1978. Estamos na espera aqui, mas acho que ninguém do Juventude parou para falar com a reportagem do canal Premier, a gente pegando uma carona então com o Premier. É isso, ninguém do Juventude vai falar. Pelo Brasileirão da Série A em andamento, o Corinthians vai perdendo para o Curitiba por 1-0. Gol do zagueiro Henrique, ex-Corinthians, a lei do ex, então sendo implantada lá na Neoquímica Arena, 36 minutos do primeiro tempo. Pela Série A também, o Goiás acaba de marcar no Independência. Agora América Mineiro 0, Goiás 1. E o Grêmio vai empatando com o Fluminense por 1-1 na Arena do Grêmio, 38 minutos do primeiro tempo. Então esses são os jogos da Série A. E mais tarde tem 6h30, tem Flamengo e São Paulo. Você acompanha aqui com a gente na CBN logo após o duelo entre Guarani e Juventude. 6h30 também tem Fortaleza e Santos. Dando uma moral aqui pro pessoal que manda mensagem pra gente pelo 19991869070. Um abraço da Helena Emídio Ferreira para o pai dela, Daniel Emídio, que é bugrino roxo desde que nasceu, diz ela aqui, está ouvindo o jogo no carro a caminho de Ribeirão. Um abraço também para o Marco Vinícius de João Pessoa, na Paraíba. Ele fala que o Lucas Silva não tem histórico, é só tentativa e nunca surpreende. O Bugre tem o Regis, que é bem mais sintonizado com o Bruno José, diz ele aqui, o Marco Vinícius. Então, um abraço para ele também. Um abraço também para o Daniel Emídio, que é pai da Helena Emídio Ferreira. Queria mandar um abraço também especial aqui para o seu Guto Scaranari, que está sofrendo com o Timão lá em Itu, está acompanhando o jogo do Corinthians, mas também está ouvindo a transmissão da CBN. O meu sogro, Guto Scaranari, acompanhando então esse duelo entre Corinthians e Curitiba e ouvindo a CBN aqui no Guarani e Juventude. Um grande abraço para você aí em Itu, Guto Scaranari. 4h39, vamos para um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Gabi Castro
vai detalhar esse primeiro tempo para você. A gente traz mais informações também da rodada. Um grande abraço, fique aí então. Daqui a pouco a gente volta. CBN, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Juventude. 4 horas 42 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, Guarani 0, Juventude também 0, 7 minutos de intervalo lá no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0 é o resultado neste momento. Pela Série A, finalzinho do primeiro tempo para Corinthians 0, Curitiba 1, na Neoquímica Arena, Grêmio 1, Fluminense também 1 em Porto Alegre e América Mineiro 0, Goiás 1, finalzinho do primeiro tempo nessas partidas pela Série A. Hoje pela manhã, como a gente trouxe a informação mais cedo, mas também confirmando, reiterando a informação, Neymar está praticamente certo, aceitou a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita e deve acertar com o PSG, o Al Hilal, então, Neymar se transferindo para o time da Arábia Saudita, vai receber cerca de 860 milhões de reais por 2 temporadas para atuar lá no time árabe, mais um jogador de renome indo para o mundo árabe, indo para a Arábia Saudita. Neymar, então, deve acertar já amanhã essa transferência para o futebol da Arábia Saudita. Eu aciono mais uma vez o Brinco de Ouro da Princesa, vou chamar Gabi Castro, que vai destrinchar agora esse primeiro tempo para você, dizer o que houve de melhor e o que de pior aconteceu nesse primeiro tempo e saber o que o Guarani tem que fazer, Humberto Louser tem que fazer para o Guarani conseguir abrir o marcador, Gabi. O comentário do jogo. Bom, Fabião e amigos que estão nos acompanhando, gostei do primeiro tempo aqui no estádio Brinco de Ouro. Se tivesse que haver um vencedor, seria o Guarani.
Depois do início ali dos 5, 6 minutos em que o Juventude ficou com a posse de bola, explorou muito o lado esquerdo ali, mas não conseguiu nenhuma finalização, tanto é que nos 45 minutos o Pegorari não fez nenhuma defesa, nem nesse início muito bom do Juventude, e nem depois no restante da primeira etapa. Depois desse início que foi equilibrado, o Guarani tomou conta do jogo, tanto é que terminou a primeira etapa com quase 60% de posse de bola, teve 10 finalizações, mas dessas 10, apenas 3 foram no gol, e as 3 o Thiago Couto foi muito bom, é um bom goleiro, viu? Tem a sua base na equipe do São Paulo, bom goleiro da equipe do Juventude. Gostei do Guarani, eu acho que manteve essa posse de bola. Gostei do Kaique, lateral esquerdo, chegou algumas vezes na linha de fundo, fez algumas tabelas interessantes, ora com o Lucas Silva, ora com o Isaac, que teve uma boa movimentação. Isaac participou do jogo, é verdade que durante ali uns 15, 20 minutos ele se ausentou da partida, a gente não viu mais o Isaac, mas no geral gostei da participação do Isaac, fez um cabeceio interessante numa defesa do Thiago Couto, fez algumas tabelas pelo lado direito. Então, assim, o Isaac, ele teve uma movimentação pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então, foi a movimentação do Isaac, sendo hoje o meia da equipe do Guarani. E outro destaque, o Bruno José, pelo lado direito. É um jogador que tem velocidade, é um jogador que tem boa leitura de jogo. Caminhou pelo meio, fazendo aquela jogada característica, cortando para o meio. Faltou essa finalização e faltou esse último passe. Então, o Guarani criou algumas jogadas, mas naquele momento da última bola, ora para o Bruno Mendes, ou ora para o Lucas Silva cair nas costas aqui do Reginaldo, bola muito forte, aí ou ia para a linha de fundo, ou ia para o goleiro Thiago Couto. O que Humberto Louser precisa pensar para esse segundo tempo? Se vale a pena ele continuar com o Lucas Silva como titular. Por que eu pergunto isso? Não que ele esteja fazendo uma partida ruim, não é isso. O Lucas Silva tem a sua importância pelo lado esquerdo também. Por pouco não marcou um gol, né? Ele fez uma jogada de drible, chegou perto do Thiago Couto, mas daí numa decisão equivocada ele não conseguiu fazer este primeiro gol. A torcida tá pegando muito no pé do Lucas Silva. O Lucas Silva já fez 10 partidas com a camisa do Guarani, nenhuma como titular, hoje está ganhando essa primeira oportunidade e ficou evidente que a torcida gostaria de ter o Regis como o seu jogador titular na partida de hoje. E pegou muito no pé do Lucas Silva. E a gente viu isso numa ansiedade, um jogador afoito que muitas vezes não teve a confiança necessária ou para fazer uma finalização ou para realizar uma jogada mais adequada. Então, Humberto Louser precisa pensar se ele mantém esse jogador com a torcida pegando no pé, porque de fato a pressão no segundo tempo vai ser maior. O Guarani não pode correr o risco de empatar novamente um confronto direto com a oportunidade de ficar a 1 ponto do G4. Isso já aconteceu contra o Ceará, a última vez que foi aqui no estádio Brinco de Ouro. Vem de um empate contra o Ituano, que poderia ter saído com uma vitória também. Então o Guarani está perdendo muitas oportunidades de pontuar e de se aproximar cada vez mais do G4. A vitória hoje deixa 1 ponto. Então o segundo tempo certamente vai ter essa pressão. O Guarani deve pressionar a equipe do Juventude. E aí você tem no banco de reservas uma sombra muito grande, que é o Regis, meio campista, e a gente está vendo ali o Eliel fazendo o aquecimento. Então o Kaique provavelmente não tem condições, já vai ser uma alteração, um lateral por outro, o Eliel na vaga do Kaique. Humberto precisa ver então se o Regis volta como titular ou se ele permanece com o Lucas Silva. Tem um outro atacante também, que é o Robinho, que foi contratado nessa janela. Pode entrar também para explorar esses espaços. O que eu acho que o Guarani fez nesse primeiro tempo, manteve a posse de bola, teve criação de jogada, mas em certos momentos ele não soube dar a velocidade necessária. Então o Diogo Matheus estava livre de marcação no meio campo. A hora que ele poderia dar velocidade, a hora que ele poderia dar um passe para esse gol sair, voltou a bola para a zaga. Aqui do lado esquerdo isso aconteceu a mesma coisa. O Lucas Silva estava com essa bola, poderia ter ido para cima, finalizar, volta ao jogo. Então o Guarani precisa saber acelerar o jogo. Muitas vezes na ansiedade ou muitas vezes na insegurança, acaba voltando esse jogo e a equipe do Juventude retrai, fica fechadinha e o Guarani tem essa dificuldade para furar o bloqueio. Então é isso, Fabião, precisa saber acelerar o jogo,
continuar controlando o jogo, ter mais posse de bola, finalizar mais e explorar cruzamentos. O Bruno Mendes já ganhou pelo alto, o Isaac já ganhou pelo alto, o Guarani é superior muitas vezes pelo alto e pode se sobressair nesse quesito que a gente sabe que é muito importante, Fábio Scheibe, quando as equipes estão retornando para o gramado. Valeu, Gabi Castro, um belo comentário sobre esse primeiro tempo e também a expectativa para o segundo. As equipes já estão retornando para o segundo tempo, voltando do vestiário do Brinco de Ouro da Princesa. Adriano Almeida, você vê alguma mudança em algum time? Tem novidade por aí, Dri? O Eliel está em processo de aquecimento mais intenso, deve realmente entrar agora, né, no lugar do Kaique, como o Gabi falou. Mas o time do Guarani ainda no vestiário, o restante dos jogadores. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá certo, obrigado, Adriano Almeida. O Lucas Araújo também, né, Dri? Meio campista batendo bola ali também. Camisa 21, Lucas Araújo. Então, provavelmente teremos 2 mudanças agora no Guarani. Tá certo, quando confirmar, então, você aciona, você passa para Cabela as informações das mudanças no Guarani para esse segundo tempo. Pela Série A tem gol do Grêmio, o segundo gol do Grêmio contra o Fluminense, a virada gremista lá em Porto Alegre, o Grêmio faz 2-1 contra o Fluminense, finalzinho do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo também na Neoquímica Arena, o Corinthians segue perdendo para o Curitiba por 1-0. 4h50, eu vou passar a bola então para Carlos Cabela, que vai narrar, trazer todas as emoções desse segundo tempo, esperando para uma vitória bugrina para festejar ainda mais esses 45 anos do título brasileiro. É com você, Cabela, bom segundo tempo. Opa! Daqui a pouquinho a bola vai rolar para todo o segundo tempo, de 0-0 para Guarani e Juventude. 2 mexidas na equipe do Guarani, como já adiantou a Adriana, tem uma mexida também na equipe do Juventude. Vai mexer ali, os 2 técnicos vão trabalhar nesse intervalo para mexer das equipes na volta aqui para o segundo tempo, de 0 Guarani, 0 também para a equipe do Juventude. Está ali o 29 entrando na equipe do Juventude. Daqui a pouquinho a Adri vai confirmar para gente. Isso, 29. Juan com a camisa 29 entra no lugar do Tite, 34. No Guarani, 36. Tá fora o Kaique para a entrada do 15. Eliel. Matheus Barbosa com a 5 sai para a entrada do 21. Lucas Araújo. Muito bem. Tá aí, portanto, as trocas deste intervalo de jogo. Mexe 2 vezes o Guarani por contusões e uma vez a equipe do Juventude por cartão, porque o Tite tinha amarelo já. Aí o Carpini lá no vestiário falou: não, fica aqui, vamos correr risco. Apita o árbitro. Bola tá Guarani, Juventude. Futebol, vamos CBN. Toca a bola, Guarani. Comecinho de segundo tempo lá com o Pegorari. Goleirão faz o domínio, já dá um tapa na bola, faz a abertura com o Lucão lá pelo lado esquerdo, que encontra ali pelo meio o Matheus Bueno. Já faz o domínio o Matheus Bueno, gira o corpo, busca o espaço, recua mais uma vez para trabalhar a saída de bola a equipe do Guarani. Vem buscando espaço, vem trabalhando a bola a equipe do Bugrão. Campo defensivo ainda comecinho, tem todo o segundo tempo para você acompanhar a equipe aqui da CBN Campinas, levando para você a emoção do futebol em 99,1 em todas as plataformas da CBN Campinas. Ali o Matheus Bueno, hein? Vai trabalhando a bola, eu falei os 2 por contusão, não. Matheus Bueno continua, quem saiu foi o Barbosa. Então não é o Bueno, quem tinha sentido era o Bueno, né? Era o Bueno, exatamente, a gente até ficou de olho, né? A gente achou que ele se poupou no primeiro tempo, mas deve estar bem fisicamente para poder retornar para o segundo tempo. Uma pena a lesão do Kaique, foi muito bem o lateral esquerdo do Guarani no primeiro tempo. O Eliel precisa continuar chegando até o campo de ataque, precisa continuar ofensivamente ajudando o Bugre. E o Matheus... Olha, o Bugre não deu em nada, mas falta, né? O Matheus Barbosa é o primeiro volante. E aí o Lucas, ele consegue ajudar mais a equipe do Guarani. Provavelmente vai chegar ao campo de ataque, vai melhorar essa saída de bola ao lado do Matheus Bueno. É uma falta para o Guarani, para cima do Lucas Araújo. No primeiro lance dele no ataque, já recebeu a falta. Vai levar perigo ali para a meta do Thiago Couto, Henry. Vai levar perigo, é no bico da grande área, cerca de 2 metros de distância.
O Diogo Matheus e também o Eliel conversam por ali. Vai vir bola aérea para a área do Juventude. Vai se ajeitando ali para a cobrança da falta. Tem o Eliel e também o Diogo Matheus. Os dois na bola ali para fazer a cobrança. Dois homens da barragem humana. É falta para a equipe do Guarani. Bom momento para o Bugrão, hein? Bom momento para o Guarani. Aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo. Autoriza o árbitro. O vento mexeu na bola. O vento mexeu na bola. Vai lá, ajeita a bola de novo lá o Eliel e também o Diogo Matheus. Cochicharam ali quem vai cobrar falta. O Eliel levanta o braço direito. O Diogo Matheus está ali com a perna canhota. Autoriza o árbitro. Eliel na bola, faz o levantamento ali pelo meio. Sobe a zaga para fazer o corte do Juventude. Ela sobra com o Lucas Silva de bicicleta. Joga para dentro da grande área. Quem sobe de cabeça é o Bosa. Faz o corte. O Bueno responde de cabeça mais uma vez. Quem toca na bola é o Luan. Briga pela bola, Bueno. De cabeça toca na bola. Vai lá para o Kelvin. O Kelvin faz o domínio, gira o corpo, despacha para o campo de ataque, sobe. Mais uma vez o Guarani vai se mantendo no ataque. A bola bateu no gramado, foi no braço do Matheus Bueno. É falta que favorece a equipe do Juventude nesse comecinho de segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo, hein? Daqui a pouquinho tem Flamengo e São Paulo, hein? Aqui pra você no futebol da CBN Campinas. Reginaldo vem com ela. Chega por baixo a marcação para fazer o corte que chegava ali o Eliel. Cortou no primeiro, conseguiu dar um tapa na bola no segundo lance. O Isaac recebeu, dominou, demorou para fazer o passe. Chega por baixo a zaga para fazer o corte. Eliel briga pela bola. Na roubada, o Isaac ficou na sobra, dominou, carregou, preparou, bateu, espalma o goleiro! Thiago Couto! Defesaça do goleiro do Juventude. Tenta sair jogando a equipe do Juventude. O Guarani faz o corte, a roubada. Bruno José com ela, toca na bola. Lucas Araújo. Deu o Diogo Matheus. Bruno José, Lucas Araújo. Preparou o cruzamento, vem bola ali pelo meio da área. Bruno Mendes não consegue fazer o domínio, brigou pela bola, foi para fora. Ele foi até o final ali brigando pela bola, bem à frente da Adriana Almeida ali. O toque último do jogador do Guarani, Dri. Mostrou muita vitalidade agora o Bruno Mendes. Tentou colocar essa bola na frente para depois completar a finalização. Mas o Guarani cresce nesse comecinho de segundo tempo. Vem para cima. O Isaac também teve uma boa oportunidade no lance anterior. Tinha que ter caprichado um pouquinho mais. O Isaac era 3 contra 1, Cabelo. Era 3 jogadores do Guarani, apenas um zagueiro. Ele bate a meia altura, é mais fácil do goleiro pegar. Bate rasteiro. Ou bate rasteiro ou bate no alto, bate um pouquinho mais forte, até de peito de pé. Tava próximo ali da meia-lua. Chance desperdiçada pelo Guarani nesse início. Mais uma vez no começo de um dos tempos, né? Como foi no primeiro tempo, o Guarani desperdiça a chegada. Toca a bola ali pela meia, o árbitro pega uma falta em cima do Isaac, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugrão. 4 minutos e 40 deste segundo tempo, dá 0-0 o placar do jogo. O torcedor se levanta aqui para empurrar o Guarani para cima do Juventude, tá vendo uma possibilidade boa de vitória do Guarani para cima do Juventude. Trabalha o Isaac, faz o domínio, perde a bola, recupera ali pelo meio o Cadi, mas com falta para cima do Isaac. Em menos de 30 segundos, o Isaac tomou 2 pauladas ali, 2 faltas que favorecem a equipe do Guarani. Tá lá o Isaac, vai se levantando, é falta para o Guarani. Matheus Bueno tá por ali na cobrança, o toque de 5 minutos. O toque da CBN marcou. Sobra de bola com o Alan Santos. Fez o passe lá pela lado esquerdo com o Lucão. Lucão tenta o passe, o Jadson fica ali agradecendo o presente que recebeu. Rola a bola com o Cadi, Tardi toca no meio, trabalha com o Vini Paulista. Vem o Kelvin, tenta sair jogando. Bruno José faz a roubada, toca na bola, a bola sobra mais uma vez ali pela meia. O jogador que é o Vini Paulista vai tocando a bola aqui para o Juventude. É o Juventude que tenta sair pro jogo agora, vem pro campo de ataque. Lado esquerdo com o Kelvin, rola a bola com o Nenê, de primeiro tenta o passe por baixo. O Diogo Matheus faz o corte, volta a bola com o Bruno José, Diogo Matheus protege, marcação vai ali, rente a lateral do campo, o Nenê corre para fazer a pressão em cima do Alan Santos, que recebe, já faz o passe com o Lucão, lá do outro lado. Lucão recebeu, dominou, toca na bola, rente a lateral do campo, lado esquerdo com o Eliel. A bola foi para fora, o último toque do jogador do Guarani, o arremesso é manual para o Juventude. Vamos chegando a 6 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Guarani não pode desperdiçar a chance como tem desperdiçado, né, o Gabi? Tem que chegar e matar, não é? É isso. Em casa ainda. As oportunidades estão surgindo e o Guarani está desperdiçando, seja em finalização ou seja nesse último passe. E o tempo vai passando, a ansiedade vai tomando conta, a torcida vai começando a reclamar. Então, de fato, né? Precisa aproveitar as oportunidades, tem que ser mais competente à frente do gol. Já vem de 2 empates seguidos na competição, né? Um jogando aqui e outro jogando fora. Mas são 2 empates que isso aqui vai afastando do G4. Então tem que fazer pontos hoje. Um ponto só hoje não é uma derrota, é um ponto que vai somar, mas
3 pontos neste momento, e ainda mais um jogo que nós estamos vendo aqui, não pode desperdiçar a chance não. Tenta o Nenê fazer a finta, sobra de bola lá pelo lado esquerdo com o Eliel, dá um bico na bola, era o Isaac. Tava lá na lateral esquerda, dá um bico na bola, a bola atravessa todo o campo, vem Thiago Couto. Como um líbero, sai jogando para a equipe do Juventude. Já toca na bola, Danilo Bosa, fica com ela lá pela direita. Adianta a marcação, a equipe do Guarani, o Isaac tá ali em cima do Bosa. Ele volta a bola pelo lado esquerdo com o Zé Marcos, que chega Bruno Mendes na cobertura, a bola foi para fora. Lançamento forte pela esquerda, o Kelvin não consegue chegar na bola, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Lado direito tem o Diogo Matheus da cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, jogou lá com o Alan Santos, da fogueira porque o Eric Farias vai para cima dele. Pega o horário, já dá um tapa na bola, faz a ligação com o Alan Santos lá na lateral esquerda. Nenê Costa da cobertura, bota a bola no campo de ataque, Lucas Silva antecipa, tentando fazer o corte, mas foi tocado, recebe a falta do Lucas Silva para cima do Reginaldo, tá dando o árbitro do jogo, Adriana. Essa eu não entendi, Cabela, e o próprio Lucas Silva também abre os braços. Eu entendi que o jogador do Juventude é quem tinha feito a irregularidade, a falta, mas agora o Juventude é que sai jogando. Pelo lado esquerdo, Kelvin com ela, toca na bola ali pela meia, Vini Paulista vem para fazer o domínio, devolve mais atrás com o Kelvin rola a bola com o Danilo Bosa. Danilo Bosa vem carregando a equipe do Juventude, buscando o campo de ataque, 8 minutos deste segundo tempo, lá pela direita, quem faz o domínio, mais uma vez para chegar no campo de ataque, vai trabalhando lá no Jadson, tocou pelo meio, Cati fez o lançamento, Guarani fez o quarto, Nenê briga pela bola espirrada, sobra lá pela esquerda, mais uma vez com o Lucas Silva, faz a finta, foi tocada, é falta nele! Falta em cima do Lucas Silva, é falta que favorece a equipe do Guarani, vai amarelar para alguém ali, viu, Adriana? Sim, o camisa 95 que fez essa falta agora do Juventude, o Cadi, amarelo. Mais um amarelo no jogo, dessa vez foi para o Cadi. Bola rolou ali o Lucas Araújo, devolve no Alan Santos, encontra o Lucão lá pelo lado esquerdo, o Nenê vai na pressão, o Isaac toca na bola, curtinho ali, fez a tabela com o Lucas Araújo, Matheus Bueno faz o passe pela direita, trabalha, Diogo Matheus, domina, breca, ali à frente do Luan, ele recua com o zagueiro do Guarani que sai jogando, o Alan Santos toca na frente, Bruno José chega na bola, tenta o toque. O tal do Zé Marcos, ele veio na cobertura. Mas ele acertou o meio do jogador Bruno José, Adriano Almeida. E a bandeira estava em cima do lance e foi muito omissa agora, porque realmente o Bruno José foi levantado aqui na lateral direita e os jogadores do Guarani agora reclamam com o árbitro e a bandeira que viu tudinho continua quietinha ali na dela. O árbitro conversa com o Bruno José, Bruno Mendes, Diogo Matheus também. O árbitro olha se está tudo bem com o jogador da equipe do Guarani. Força excessiva. Força desproporcional do zagueiro da equipe do Juventude. De fato, ele acerta primeiro a bola, mas depois ele acerta o jogador do Guarani. Quem toca na bola e bate no jogador do Juventude foi o Bruno José. Eu vi o corte do jogador do Juventude, mas para mim falta para a equipe do Guarani. Para mim errou o árbitro nesse lance e a auxiliar também que estava muito próximo. Força desproporcional ali e o Bruno José tá sangrando agora, né? É isso, Bruno? Ele tomou uma pancada no nariz na hora que ele caiu e aí agora o nariz dele sangrando muito em cima. Na parte de cima do nariz, foi um ferimento, né? Não tá escorrendo sangue do nariz, mas o árbitro pediu para ele sair, inclusive agora ele pede ajuda dos colegas de imprensa aqui com um pouco de água para lavar o nariz e poder voltar pro jogo. Agora ele fica momentaneamente com 10 jogadores em campo. Fala a bola aqui pelo Bugre com o Alan Santos, deu um tapa na mão lá pelo lado esquerdo com o Lucão. Lucão encontra aberto, o Liel lá, renta na tela do campo, já volta no campo de ataque, o lançamento foi feito, foi puxado, foi falta em cima do Isaac, aliás, do Lucas Silva que chegava por ali, falta do Reginaldo, e com isso o jogo parece que vai tomando ares de aquecimento, minha cara Adriana Almeida. O Juventude vai minando as jogadas com falta, né? Sente um bom momento do Guarani e aí vai tentando parar as jogadas dessa maneira violenta. Agora a falta é lá pelo lado esquerdo. De novo os laterais, Diogo Matheus e Eliel na bola. Os dois lá prontinhos para fazer a cobrança. É falta que favorece o Mugrão, vem bola para a grande área. Guarani com 10, continua sendo atendido atrás do gol ali do Thiago Couto, o Bruno José.
Vai autorizar o árbitro, a cobrança da falta é falta para a equipe do Guarani. Vem bola para grande, quem sabe agora, torcedor do Bugrão. Aumenta o volume, vem comigo, Diogo Matheus na bola, perna direita, levantamento fechado, sobe o goleiro, deu um suco na bola. Ali o Lucas Silva tenta o toque na bola, na sobra com o Nenê, tenta sair jogando rapidamente a equipe do Juventude, que joga com a mais neste momento do jogo. A bola chega ali pelo meio, topa na bola, joga no campo de ataque, lançamento foi feito por Jadson. Tem a marcação do Bruno, do Matheus Bueno para cima dele. O árbitro volta, uma falta em cima do Jadson, falta do Matheus Bueno, o time não gosta, pega no pé da arbitragem nesse momento do jogo, Adriano Almeida. O jogo vai ficando nervoso. Agora a falta do Matheus Bueno em cima do Jadson no momento em que o Bruno José está pronto para voltar. O jogo ganha intensidade, os confrontos começam a acontecer dentro de campo e o árbitro precisa ser mais enérgico. Está demorando muito para marcar essas faltas. Você disse no primeiro tempo que o árbitro estava acostumando deixar correr mais o jogo, tá marcando qualquer falta. Tem que mudar o estilo agora. Precisa mudar porque o jogo está ganhando uma outra característica e os embates estão acontecendo. Falta para o Juventude, Nenê na bola, faz o levantamento lá na ponta direita, sobe a bandeira, impedimento está marcado, o jogo está parado, é posse de bola para a equipe do Guarani, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O jogo tá ficando quente. Pegoraro e saiu lá da grande área para chutar a bola que estava com o Danilo Bosa, porque o Bosa estava deixando a segunda bola em campo. E eles queriam cobrar rapidamente a falta, não podendo por causa do jogador da equipe do Juventude, que inclusive vai ser substituído nesse momento. Danilo Bosa está indo embora. Tá indo embora, Danilo Bosa, tá entrando o jogador da equipe do Juventude. Daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente, conferindo 13 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui Brinco de Ouro da Princesa, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Guarani! 0 para a equipe do Guarani. Juventude! 0 também para a equipe do Juventude. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Série D, jogos de ida das oitavas de final. Todos jogos no intervalo e todos jogos 0-0. Caxias e Ceilândia, Maranhão e Retrô e Nacional de Patos contra Ferroviário. Futebol Globo CBN. Pois é, teve troca na equipe do Guarani. Danilo Bosa foi embora, Adriano Almeida. 2 trocas no Juventude. Foram embora o 4, Danilo Bosa, e o 95, Cadi. E entraram o 23, Luiz Gustavo, e 39, Daniel Cruz. Olha o Bugrão que vem para ataque, puxa ali pelo meio do Lucas Araújo. Ele vem carregando a bola, faz a proteção. Marcação encosta, faz a ligação com o Bruno José. Não consegue domínio, o Kelvin chega para sair jogando, joga errado. Diogo Matheus já recupera a bola para a equipe do Guarani. Lançamento feito para a área, nas mãos do goleiro. Só para confirmar aqui é Luiz Gustavo, que entrou com a 23. E quem mais entrou mesmo, Adriana? Daniel Cruz, 39. Cabela, Daniel Cruz. Pois não, Luiz Gustavo é aquele mesmo, ex-Guarani, zagueiro, passou aqui em 2019, teve um bom rendimento, voltou em 2021, fez poucas partidas, não teve tantas oportunidades assim, mas velho conhecido da torcida bugrina. E ele tira o Cadi, meio-campista, tomou cartão amarelo, fez uma partida discreta e coloca o Daniel Cruz. Então todo mundo que vai sendo amarelado, o Stefano de Jean vai trocando. Esse Luiz Gustavo é aquele que acho que era o Carpini mesmo, que utilizava ele como volante. Né? Exatamente, também. Podia jogar como volante ou ora como zagueiro. 15 minutos, o tanque Chevini está marcando 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando mais uma vez a bola. A equipe do Guarani já chega no campo de ataque, bota a bola ali pelo lado direito, vem com Bruno José, faz o domínio, gira o corpo, busca o espaço, joga o Matheus, rola a bola do lado, vem Matheus, aliás o Lucas Araújo para fazer o domínio, já rola lá pela esquerda com o Lucão que vem para o campo de ataque, deu um tapa na bola, o Eliel recebeu o dominou, marcação do Daniel Cruz, ele volta com o Lucão. Jogou ali meio que na fogueira pro Lucão, aperta a marcação o Eric Farias, recua a bola lá com o Pegorari para começar de novo a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Vamos chegando a 16 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, tiro de meta. E toda vez que tem tiro de meta, o Thiago Couto faz uma cheirinha, né, Adriano Almeida? Faz uma enroladinha. Que coisa, hein? Pede calma para os jogadores. Que beleza, hein?
Dá um bico na bola, joga pro câmera ataque. Daniel Cruz sobe Eliel com ele. A bola vai sobrando para a equipe do Guarani. Daniel Cruz briga ali com o Lucas Silva. O 20 do Guarani fica caído. O arremesso manual já foi cobrado. Lançamento feito lá para o Bruno Mendes. O Lucas Silva voltou para o campo. Ele estava fora do campo, ele rolou para dentro do campo. O árbitro parou o jogo. Se ele fica do lado de fora do campo, seguiu o jogo e o Bruno Mendes estava numa excelente condição, minha cara Adriana Almeida. Estava em posição, inclusive, de impedimento, Bruno Mendes. Mas, é claro, em cobrança de lateral não há impedimento. E o Bruno Mendes ia sair numa ótima condição mesmo, né? O Lucas Silva é que bobeou agora nessa, precisando de um atendimento ali pertinho da lateral. No momento em que o Regis se prepara para entrar e o... Pablo Tomás. É isso mesmo. Ali os dois jogadores à beira do campo. Lucas Silva está caído lá, está sentindo camisa 20 do Guarani. Será que não é o Lucas Silva que é uma das substituições ali? Será que não? E se não for uma das substituições, tem que esperar um pouco para ver se ele vai recuperar, não é? Agora, se for, ele tem que sair do campo também para agilizar pro lado do Guarani. Tá jogando em casa, afinal de contas, não é? Já estamos com 17 minutos e meio. Ali, é o Isaac que tá saindo ali. A Adriana vai confirmar pra gente ali. Mas o Isaac tá indo embora. Carequinha Regis está em campo, Adriana Almeida. É, a primeira substituição agora é o Isaac com a 70. Sai o Isaac com a 29 e entra o Regis com a 78. A outra mudança, sai o 20, exatamente, o Lucas Silva, para a entrada do 7, Pablo Tomás. É interessante, né? O Lucas Silva estava em campo. Sai fora do campo, vai ser substituído. Sai do campo, não fica rolando dentro do campo. Guarani precisa ganhar tempo. Vem pra cima, Bruno Mendes recebeu a falta. Ficou pedindo a falta, o Lopes que não foi nada. Fica caído Bruno Mendes. Deve receber a bola pela esquerda, já vem carregando pro campo de ataque. Chega na marcação o Bruno José pra cima do Nenê, já faz o lançamento do campo de ataque. Alan Santos faz o corte no meio do caminho, faz o domínio com o peito. Lucas Araújo toca na bola. Bruno José de calcanhar, toca bonito ali pelo meio. Sobra de bola, era pra equipe do Guarani. Posse de bola do Guarani. Posse de bola do Guarani. A posse de bola do Guarani. Tem que ser do Juventude, porque o último a encostar na bola foi o jogador do Juventude. Por mais que era o jogador do Guarani que fosse recuperar essa bola, quem tocou a bola foi o jogador do Juventude. Então, a posse de bola, de fato, tem que ser para a equipe visitante. Sobre as alterações do Guarani, troca, taticamente não tem nenhuma mudança. Sai o Isaac e entra o Regis, é um meia por outro. E a outra alteração, sai o Lucas Silva e entra o Pablo Tomás. Pablo Tomás estava na Série D pelo COV Operário, 13 jogos, 12 gols. Vem com muita expectativa, tudo bem que era a 4ª divisão, mas marcou muitos gols. Faz a estreia com a camisa do Guarani, ganhando uma oportunidade e entrando num jogo que tá tenso, Cabelo. Cartão. Pra quem, Dri? Diogo Matheus, capitão do Guarani, leva cartão por reclamação. Posse de bola para a equipe do Juventude, está ali o Nenê, vai receber a bola ao chão para recomeçar a partida que está parada aqui no Brinco de Ouro. Muita reclamação de todos os lados, mas o Gabi já explicou aqui e eu tô com o Gabi. O Regia vai ali dar um encontrão no Nenê bota a mão na nuca, o jogo está ficando quente, o clima está ficando pesado dentro de campo. Vamos chegando a 20 minutos, toque, CBN marcando 20 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Pablo Tomás também entrou pilhado lá no primeiro lance, já grita, pé, esperdeia, ergue o braço, pedindo arremesso manual que é para a equipe do Juventude. Olha lá, vai fazer a cobrança lá do outro lado, para a equipe do Juventude, se ajeitando lá para fazer a cobrança. Sobe de cabeça o Daniel Cruz. Bota a bola no campo de ataque, a equipe. Opa! Se enroscaram ali, hein? Luiz Gustavo e o Bruno Mendes se enroscaram ali. Os dois foram programados. Segue o jogo. Ficando quente o clima, hein? Tá ficando quente o clima, hein? Vem de com ela, perto da canhota, despacha para o campo de ataque. Lançamento feito ali na linha de fundo. Sobe a bandeira. O Luan chegava em velocidade. Bandeira marcou impedimento no ataque da equipe do Juventude. Aí saindo jogando o Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 21 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando, o clima tá quente dentro de campo. E o placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Juventude 0 também pra equipe do Juventude. Fábio Scheibe.
Central da Bola. Pela Série A, 19ª rodada, 5 minutos do segundo tempo na Neoquímica Arena, segue Corinthians 0, Curitiba 1. Em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo o Fluminense por 2-1. E em Belo Horizonte, o América vai perdendo para o Goiás por 1-0. Às 6h30 tem Flamengo e São Paulo com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, lançamento da Codô Mendes, foi puxado, pé de falta, o árbitro nota, falta, a bandeira não deu nada, ficou olhando, o árbitro anotou a falta, é falta dada para a equipe do Guarani, Bruno Mendes bate boca com o árbitro fala que deu a falta, vai tocando a bola, fica aqui, tá esquentando, Gabi, tá esquentando o clima, e é ruim pro Guarani esse clima. É ruim, o antijogo da equipe do Juventude vai dando certo, o Guarani precisa saber explorar esse clima quente, o clima frio também não é bom, o Guarani precisa saber jogar ao seu favor. Agora, esse clima quente, acontece isso. Você vai fazer um lançamento, você fica na ansiedade, você fica afoito, você erra passe, você fica muito nervoso. Quando você vai um passe, você já reclama com o árbitro, reclama com o companheiro. O Guarani precisa ter calma, precisa saber explorar, trazer esse clima das arquibancadas ao seu favor. Do jeito que tá, pilhado do jeito que tá, não acrescenta nada, tanto é que faz tempo que o goleiro do Juventude não faz uma defesa. Tá chegando o Juventude com o Luiz Gustavo lá pela direita, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento é direto para fora, remessa manual para o Bugrão. Lá pelo lado esquerdo, o árbitro tá dando o contrário, teve desvio no meio do caminho, é isso, Dri? Eu não vi esse Também desvio. Não. Confesso que para mim o lateral era do Guarani, mas é o Reginaldo quem vai cobrar. Sem pressa nenhuma, vai lá para fazer a cobrança, agora sim, joga a bola pro Dedê, domina do peito, coloca no gramado, faz a abertura lá pela direita, chega por ali o Daniel Cruz, quem chega antes dele foi o Lucão, rola a bola ali, fez o trabalho, a tabelinha com o Pablo Tomás, a bola volta lá pela lateral esquerda, o Lucão dá o bico da bola, despacha pro campo de ataque, esse efeito, sabe a zaga do Juventude, para fazer o corte, o Reginaldo toca a bola de graça para a equipe do Guarani que tem arremesso. Tem pressa lá pela esquerda o Eliel para fazer a cobrança. Joga a bola no canto, lá pelo gramado, a bola rola a bola pelo Alan Santos ali. Comando defensivo da equipe do Guarani. Ele vem tocando a bola pelo lado direito com o Diogo Matheus. Faz o domínio, marcação e costa para cima dele. Quem chega ali é o Luan. Ele volta com o Alan Santos que toca no Lucão. Pois não, Dri? O vento e o frio se intensificam aqui no gramado. E o detalhe é que o vento está a favor do ataque do Guarani, quem sabe? Regis com ela, tocou a bola na entrada da área, Luiz Gustavo joga lá para fazer o corte, o Jadson domina do peito, quem chega por baixo para tocar a bola, deu um tapa nela, bota lá no campo de ataque, foi o Eric Farias, faz a ligação lá na frente com o Daniel Cruz, muito forte, bola para fora, último toque do Lucão, arremesso manual para a equipe do Juventude, tem gol, a informação é com o Fábio Scheibe. Tem gol na Série A lá em Itaquera, é o gol de empate do Timão, Gil marca, Corinthians 1, Coritiba também 1, 8 minutos do segundo tempo, Cabelão. Tem galera que fala assim, eu já sabia. É isso, Gabi? Ouvi uma coisa diferente aqui, mas tá bom. Tá bom. 24 minutos e meio. É o segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Mas como catimba essa equipe do Juventude, ô Gabi? Vai fazendo o antijogo, o empate fora de casa é benéfico para a equipe do Juventude. Agora é um carrinho um pouquinho mais forte do Juventude, o árbitro viu um lance de jogo. Precisa tomar cuidado para não perder também a mão o árbitro, né? Eu gosto de árbitro que deixa a partida seguir, não dá tantos cartões, mas quando acontece a falta, precisa marcar. Tem Kelvin com ela, domina a Juventude do campo de ataque, o lançamento foi feito, teve desvio no meio do caminho. Bola jogada no contrapé. Ziriguidu! Gol! Do Juventude! Eric Farias! O Alan Santos não se entendeu com o Pegorari. Pegorari saía do gol, Alan Santos foi tentar recuar, só que o Pegorari não estava mais no gol. Ele deu de graça pro Eric fazer o gol. A 25 minutos deste segundo tempo. O que já não estava legal, fica ainda pior para a equipe do Guarani. A catimba do Juventude está atrapalhando a equipe do Guarani e agora o Alan Santos entregou, aliás, que recuo barra lançamento do Alan Santos lá pro Eric Farias, que faz 1-0 para a equipe do Juventude, Adriano Almeida.
Uma falha bizonha agora do setor defensivo do Guarani. Aquela tentativa de sair jogando, toca aqui para um, toca aqui para outro. E o detalhe é que o Pegoraro e o Alan Santos já estão há muitos bons meses jogando juntos. Para falharem nesse toque de bola e deixarem ali docinha, açucarada para o Eric Farias, nem se não fosse atacante. Qualquer um faria um gol desse. A bola limpa ali só para empurrar para dentro. O Juventude abre o placar 1-0 no Brinco. E o Alan Santos já tem um histórico não muito legal, né? Na zaga do Guarani, né? E agora entrega uma dessa, o Gabi. Falha maior do zagueiro do Guarani, porque não se recua a bola em direção ao gol. A gente sempre vê esse recuo indo um pouco mais para a lateral, que era para onde estava se deslocando o Pegoraro. Nesse futebol moderno, né, que o goleiro participa a todo momento, esse recuo não era necessário. Mas o Alan Santos tentou jogar para o Pegoraro e aí acabou entregando o gol. O Guarani agora vai ter que ter calma, vai ter que ter tranquilidade, porque tá nervoso. As arquibancadas agora, né, dão aquela baixada, mas já deve vir o apoio novamente para o Guarani buscar o empate. Então o jogo muda, né? O Guarani agora vai ter que se arriscar muito mais, Humberto Louser vai ter que pensar em alteração, vai ter que se expor, porque se o empate já era ruim, a derrota é horrível. Vai mexer duas vezes ali o Juventude. Aliás, a catimba da equipe do... Ó o Nenê, sem pressa nenhuma, é ele que tem saindo, né, Dri? Tá indo embora o Nenê. Sim, Cabela. Tá saindo o 77. Nenê, para a entrada do 7, Emerson Santos. O outro que sai é o 36, Vini Paulista. Para a entrada do 44, Luiz Mandaca. Muito bem, Mandaca tá em campo. Que coisa, hein? A torcida pega no pé. Aliás, é que o histórico do Alan Santos na zaga do Guarani não é tão legal. Ele andou falhando muito, principalmente no Campeonato Paulista e também no início da Série B. Teve várias falhas, depois ele ficou um tempo fora por causa de contusão. Quando volta bem, né, Gabi? Volta bem. Volta. Só que aí a torcida relembra, né? Quando acontece uma falha como essa, a torcida puxa no histórico. Tem o histórico do atleta, exatamente. Contra o Avaí, né? Em Florianópolis teve um erro também, uma falha, tentou sair jogando, tentou jogar de calcanhar e acabou errando. Olha o Juventude. Tem Juventude, lançamento feito lá pela direita. Daniel Cruz, ele bateu longe, a bola subiu, linha de fundo. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Fala, Gabi. Mandaca é aquele ex-Corinthians, tá? Teve no Londrina também, vai sendo emprestado, vai ganhar oportunidade, é atacante e nitidamente para jogar no contra-ataque. Então, tecnicamente, o Nenê era o melhor jogador do Juventude, mas agora não precisa mais dessa bola. Então, a gente já vê o Juventude jogando numa linha ali de 4-5-1, deixando só o Eric na frente e vai jogar só no contra-ataque para explorar a velocidade. Guarani do campo de ataque, lançamento feito. O Bruno José no pé de ferro ali levou a melhor, porém a bola foi forte nas mãos do goleiro Thiago Couto. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Sai jogando a equipe do Juventude, vem para o campo de ataque, Daniel Cruz, toca de cabeça, ela sobra com Eliel, domina, coloca no gramado, recua, lá atrás com Pegoraro sai jogando ali defensivamente com o Alan Santos, domina, a torcida pega no pé do Alan Santos, a torcida vai, ele pega na bola, vai, o jogador, tem que dar apoio ao torcedor do Guarani, porque é um momento difícil para o atleta dentro de campo também, o atleta acaba sentindo, por mais experiência que tem o Alan Santos, acaba sentindo também uma falha como essa. 30 minutos, toque, CBN está marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar CBN está assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Juventude! 1 para a equipe do Juventude, vem pro campo de ataque com o Regis. Aqui pela meia direita, dando um tapa na bola para o Bruno José. Chega a zaga na marcação, ela volta com o Diogo Matheus, protege, gira o corpo, rola do lado. Lucas Araújo foi para a tabela. Regis recebeu pela meia, preparou a batida, preferiu o lançamento na área. Chega Reginaldo para fazer o quarto. Ela volta com o Diogo Matheus, chega por baixo, Luan para fazer o quarto para a equipe do
Juventude, ele passa para o campo de ataque, se livra da bola. Aqui 1-0, Juventude está ganhando. Central da bola, Fábio Scheib. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, lá em Itaquera, o Corinthians vira o jogo com Yuri Alberto. Agora 15 minutos do segundo tempo, Corinthians 2, Curitiba 1. Às 6h30 tem Flamengo e São Paulo e Fortaleza e Santos. Futebol Globo CBN. Diogo Matheus recebe pela direita, tem a proteção ali, mas acaba perdendo a bola. Luan sai jogando com ela, faz o domínio, sai com a bola e tudo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. 31,5. Isso é ruim pro jogador. Toda vez que ele pega na bola, a torcida vai, dá instabilidade. Ele é um jogador que tem que ter apoio nesse momento, né, Gabi? Eu não gosto de ficar criticando torcedor, mas de fato, né? As vaias pro Lucas Silva no primeiro tempo não ajudam e as vaias pro Alan Santos, de fato, também não acrescentam absolutamente nada. É uma reação do que o atleta fez. O Guarani precisa estar lá, passe errado do Alan Santos. Então o jogador fica nervoso. O Guarani precisa tentar acelerar esse jogo e cruzamento. Muito do que a gente viu no primeiro tempo, Cabela, a gente viu na segunda etapa. Tudo bem que não tem mais o Kaique, mas a gente não viu a presença do Eliel indo até a linha de fundo, do Diogo Matheus indo até a linha de fundo. Poucos cruzamentos, poucas finalizações. O Guarani precisa explorar mais as laterais do campo. Guarani vai tocando a bola no campo de ataque com o Lucas Araújo ali pelo meio. Rola a bola com o Diogo Matheus pela direita. Passa o Lucas Araújo do lado. Ele prefere carregar o Diogo Matheus ali pela meia. Vem Bruno José. Recebeu, dominou, devolveu o Diogo Matheus com ela. Escapou da marcação. Encosta o Kelvin pra cima dele. Protegeu, devolveu pra ninguém. Corre o Lucas Araújo para consertar. Parece que o time todo sentiu a falha do Alan Santos. Porque o time todo, que não estava errando alguns passes tão fáceis como esse, e acabam errando de novo. Vem Bruno José com ela. Cruzamento na grande área, sobe a zaga do Juventude para fazer o corte. Toca na bola lá do outro lado do Cruz. Bota para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo quem vai se ajeitando lá do Eliel para fazer a cobrança. 33 minutos, segundo tempo. Dá uma distância o Eliel. Ele tem força no braço, vai jogar para dentro da grande área. Quase um escanteio. O Eliel toma distância, vai fazer o arremesso, joga lá na marca do pênalti. Vai caindo a bola por ali. Resvalou a bola de cabeça, a zaga sobrou. Bruno José brigou pela bola. Zaga do Juventude fez o corte e jogou pra fora. É manual que favorece a equipe do Guarani. Cabela. Oi, diga, Adri. E o detalhe é que o Juventude vai se recuperando da derrota pro Vila Nova por 2-0 na última rodada. E o time gaúcho é a equipe com o segundo melhor aproveitamento como visitante nesta Série B. São quase 52%. E essa margem vai aumentar em caso de confirmação dessa vitória. Talvez até seja pela essa catimba que eles jogam fora de casa, enerva o time da casa. Vai chegando como o melhor visitante, né? Vai chegando a 20 pontos fora, mais venceu do que perdeu. É a 6ª vitória fora de Caxias do Sul. Tem Guarani, cruzamento na área. Thiago Couto sobe para fazer a defesa e bota o arte na casa do Juventude. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai mexer o Guarani pela última vez. Tem alguém indo na lateral do campo. O Humberto Loser vai mexer pela última vez. Vai trabalhando a equipe do Guarani. O Matheus Bueno faz lançamento lá na grande área. Forte! Pegou, soltou, segura o goleiro. O Bruno José, se ele fica à frente do goleiro... Lucas Perry ontem do Botafogo, hein? Pois é. Adriano Almeida, se ele dá um passinho atrás do Bruno José, ele pega a sobra. É aquele lance que falta um pouquinho de sorte, né, Cabela? Tá jogando o Guarani novamente, vem com o Lucas Araújo pela direita, marcação pra cima dele do Mandaca. Ele rola a bola do lado, sobra com o Eric Farias, o árbitro para o jogo, pega uma falta pra equipe do Guarani. O Eric Farias joga a bola longe, não é a primeira vez que acontece isso, o árbitro manda fazer a cobrança, não, manda esperar porque vai ter troca na equipe do Guarani. Minha cara, Adriano Almeida. Tá saindo 18, Matheus Bueno. Para a entrada do camisa 8, Robinho. Ele coloca um atacante no lugar de um volante. Tem Robinho em campo. Foi embora Matheus Bueno. E lá no comecinho do primeiro tempo, a gente imaginou que ele não fosse aguentar o jogo todo. E saiu por opção do técnico. Mas fez um jogo discreto, né? O Matheus Bueno talvez tenha se poupado até um pouquinho. Vem para o campo de ataque Daniel Cruz com a equipe do Juventude. Lançamento feito para a grande área. Forte para fora.
Ele buscava o Reginaldo que chegava ali, a bola foi pra fora, só tiro de meta. Diga, Gabi. Cabela, agora apenas um homem de meio campo, um volante, que é o Lucas Araújo. Regis é o meia da equipe e 4 atacantes. Então fica Pablo Tomás de um lado, Bruno José do outro, Bruno Mendes e Robinho, 4 atacantes do Guarani nos últimos minutos. Juventude com Luan toca na bola mais atrás, trabalha por ali, chegando do Emerson Santos, bateu de longe pra longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Mugrão. Tá lá o Pegorari, tem pressa na saída. Ele prefere o toque curtinho ali com o Lucão. Vai trabalhando a série bola, a equipe do Guarani mais uma vez. 36 minutos é o segundo tempo. 1-0, Juventude está ganhando. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Tá jogando o Lucão mais uma vez ali pelo meio. Toca a bola com o Lucas Araújo. Rola pela direita com o Diogo Matheus. Fica fechadinha a equipe do Juventude, né? Fechadíssima. Bruno José devolve Diogo Matheus com ela. Rola a bola lá pela esquerda com o Lucão. O Lucão já faz de domínio no campo de ataque. Encosta a marcação do Jadson. Ele deu um tapa na bola forte, longe pra fora. Só arremesso manual pro Juventude. Fábio Chaves, tem mensagem aí, Fábio? Tem mensagem sim. O pessoal tá lamentando essa falha e essa derrota do Guarani. O Lima Nascimento tá em Montemor, tá falando que foi uma falha que não pode acontecer para um time que disputa o G4 da competição. A Jéssica Guedes está em Dayatuba, tá com o pai Rivaldo, nome de craque, Rivaldo Guedes, torcendo pro Guarani, buscando ainda essa virada, diz ela aqui, viu, Cabelado? Sobra de bola com o Pegorari. Ele tá no meia lua do círculo central do campo. Faz o lançamento no meio do caminho. O Kelvin recupera a bola, toca com o Luan. O Luan faz o domínio, devolve no Kelvin. Aberto pelo lado esquerdo, já bota a velocidade do Juventude. Vem pro campo de ataque. 37 minutos e meio. É o segundo tempo de jogo. 1-0, Juventude está ganhando. Público e renda, minha cara, Adriano Almeida. Diga. Público total no Brinco de Ouro, 6.570. 6.570 pessoas para uma renda de R$ 127.620. 37 minutos e 50, lançamento pro Reginaldo, domina no peito, toca na bola, Daniel Cruz, coloca no gramado, tem marcação do Eliel, fica com ela, protege, a bola vai para fora, revista modal pro Guarani, tem pressa na cobrança, ele busca alguém pro passe, o passe é feito ali pela meia, ali o Regis vai chegando, chega também junto dele o Mandaca, melhor para a equipe do Juventude, o Jadson já faz o domínio, rola a bola com o Emerson Santos, que rola mais atrás, toca atrás com o Kelvin recua com o Thiago Couto. Recua com o Thiago Couto, Bruno Mendes faz a pressão, ele trabalha com o Luiz Gustavo, sai jogando Juventude lá pela direita, vem para o campo de ataque, rola a bola com o Jadson ali pelo meio campo, é o experiente, o xerife do time ali pelo meio campo da equipe. Emerson Santos recebe, domina, faz o passe, lado esquerdo com Kelvin que recua. Vai tocando a bola a equipe do Juventude, de um lado de outro, vai gastando tempo e ganhando o jogo, 38,5. O tempo vai passando muito rápido, o Guarani precisa de uma reação rápida. Tá difícil, né, Gabi? O Guarani sentiu muito gol, né? Baixou, as arquibancadas também baixaram. É um duelo direto para se aproximar ao G4. Então, essa falha do Alan Santos é um componente que psicologicamente afetou muito a equipe do Guarani, que ainda tem minutos, né? 39, a gente tem pelo menos uns 10 com os acréscimos, precisa colocar essa bola no chão, principalmente o Regis aparecer. A gente falou tanto do Regis, ele precisa ser esse meio articulador. Bobeira na zaga do Guarani, tem mais uma vez o Juventude pra cima, jogando com o Eric Farias, Lucão ficou caído no gramado, a bola batida, explodiu no zagueiro, sobra com o Daniel Cruz lá pela direita, tenta o cruzamento, a bola mais atrás pro Luan, faz o domínio, Luan ajeita a bola, perto da direita, batida em cima da zaga da equipe do Bugre, mais uma vez a sobra de bola por baixo, Eliel. O Eliel faz o corte e fica caído e sentindo. O camisa 15 tomou uma paulada ali. Dessa vez, a lambança foi do Lucão, né, Adriano Almeida? Exatamente, Cabela. Um toque muito curtinho. E aí o Eric Farias se aproveitou, né? Com tranquilidade. Pegou essa bola, carregou. Só depois faltou um pouco de qualidade aí para finalizar. E depois, na sequência do lance, o Daniel Cruz, camisa 39 do Juventude, acabou fazendo falta e foi amarelado. Equipe cabisbaixa, você chamou atenção muito bem aqui, Cabela. Bruno José fazendo um sinal com a mão e pedindo pro time acender. Vem mais uma vez Bruno José pela direita, vem cruzamento para a grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela direita, Luiz Gustavo chega, rasga no bico da bola, Lucas Araújo recebe do peito, bateu, ele estava jogar para a grande área, teve desvio na volta pela direita, sobe a bandeira. Impedimento marcado, o Bruno José reclama com o auxiliar ali, a dona Bárbara Roberta, mas anotado o impedimento do ataque do Guarani, Adriano Almeida.
No momento em que o jogador do Juventude desaba aqui e conversa com o árbitro vê a necessidade da entrada do departamento médico, o jogador pede um pouco de calma. Jogo tenso nesse finalzinho, viu, Cabela? Tá caído ali o jogador da equipe do Juventude, vai se levantando. É o 7 Emerson Santos que vai se levantando ali. Parece que tá tudo bem com ele. Aparentemente tudo bem com a camisa 7 ali. Vai se esticando todo ali. Ele tomou a bolada, né? Foi ele que tomou a bolada. Foi ele que tomou a bolada do Lucas Araújo ali, que eu falei que ele estaria cruzando, mas acho que ele tentou bater pro gol. 41. 1-0, Juventude está ganhando, hein? 1-0, Juventude está ganhando o jogo, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo 41 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Juventude com Jadson pela meia, fez a finta, carregou, abriu do lado esquerdo, Eric Farias dominou, devolveu no Jadson, faz o domínio, rola mais atrás, vai tocando a equipe do Juventude, nós vamos girando, eu dizia, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN, está assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Juventude! 1 para a equipe do Juventude. O Eric Farias marcou, meu caro Fábio Scheibe, do Central da Bola. Central da Bola. Gols pela Série A. Na Neoquímica Arena, o Wesley faz um belo gol para o Corinthians de fora da área. O Wesley faz o terceiro gol do Timão, Corinthians 3, Curitiba 1. E lá em Porto Alegre, Cano marca mais um. É o empate do Fluminense contra o Grêmio. Agora Grêmio 2, Fluminense também 2. No Independência em Belo Horizonte, segue América 0, Goiás 1. Futebol do CBN. 42 minutos e meio de bola rolando, vem Guarani tocando a bola no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Quem chegava lá, o Lucas Araújo, deu uma dura lá do Eliel. Agora sim o Eliel encostou, só que ele recua com o Lucão, jogou forte ali pro Lucão, faz o domínio, protege, o Eliel chega no lance, recua com o Pegorari domina, está jogando para o Santos. 42 minutos e 50, toca na bola, Diogo Matheus já faz o recebimento pela direita, breca, olha, marcação encosta do Mandaca para cima dele, ele carrega ali pelo círculo central do campo, já deu um tapa na bola lá pela esquerda, o cronômetro não para, parece que anda até mais rápido pro torcedor do Guarani, que vai perdendo o jogo por 1-0. Juventude vai ganhando o jogo, vai somando 3 pontos e 3 pontos importantes para a equipe de Caxias do Sul. O Regis, a fase do Regis também não é legal, né, Gabi? Não se ajuda também, né? Porque também ele entrou na partida, mas está jogando na linha dos atacantes. O Guarani precisa de meia. Ele tirou o Isaac, ele tirou todos os homens de meio campo e aí ninguém cria agora, fica jogando chutão para os atacantes do Guarani. O Regis tem que jogar um pouquinho mais no meio campo ali, pensando o jogo para a equipe, pro time, né? Pensar o jogo pro time. Daniel Cruz recebe lá pela ponta direita, faz a fita para cima do Eliel, chamou de um lado, de outro, Eliel chega por baixo, dá um toque da bola, sombra de bola, com o Robinho, sai jogando, bota ali pelo meio, Bruno Mendes, recebe, domina bem a bola, toca, lançamento feito, Kelvin no meio do caminho, estava lá para fazer o corte, sombra de bola com Mandaca faz o domínio, devolve pelo lado esquerdo com o Kelvin, recebeu, dominou, buscou espaço, bota na frente pro Luan, tem a proteção do Alan Santos para cima dele, o árbitro disse que não foi nada, sai o chute, sei não, hein? Eu achei falta ali do Alan Santos em cima do Luan. Também achei, puxão, né, do zagueiro do Guarani. Também achei. Vai tocando a bola a equipe do Bugre. Lá pela esquerda trabalha, chegada com o Eliel que vem para o campo de ataque, vai trabalhando a equipe do Bugrão no campo de ataque, o Eliel. Todo fechado, a 7 chaves da equipe do Juventude, recua a bola com o Lucão. O torcedor fica irritado porque a bola é muito recuo, é muito toque para trás da equipe do Guarani. Vem mais uma vez o Diogo Matheus, fez o passe para Bruno José aqui pelo lado direito. Ele faz a finta, ginga, devolve lado direito com o Diogo Matheus. Prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, chegou por baixo para fazer o corte. Zé Marcos chegou, botou para fora, Adriano Almeida, escanteio. Um dos poucos escanteios do Guarani neste segundo tempo. Olha, se eu não me engano, é o primeiro, viu, Cabela? Diogo Matheus na bola. Segundo escanteio do jogo, primeiro da segunda etapa. Tivemos um no primeiro tempo do Guarani e esse agora, só. Mais nada. Escanteio, Diogo Matheus da cobrança pela direita. Vem bola para a grande área, todo mundo lá. Cruzamento feito lá na segunda trave. Lucão de cabeça, ajeitou, Bruno José, chegou o goleiro, Thiago Couto. No soco da bola, tira o perigo. Ela sobra com... Mais na 6. saída com o Daniel Cruz, ele bota a velocidade, vem pela meio, o árbitro para o jogo, pega a foto. Cuidado da bola, atenção a bola. Opa! Eu achei que ela fosse vir aqui na cabine, viu, Adriano Almeida? No momento em que o Regis agora toma cartão amarelo, tinham 2 jogadores do Juventude no chão, o Daniel Cruz já se levantou e o goleiro Thiago Couto aqui
sentado no gramado. Vamos ver se ele vai manter esses 6 minutos de acréscimos ou vai acrescer ainda mais por causa dessa possível lesão no goleiro do Juventude. Olha, é para esfriar o jogo, somente para isso, né? Entender claramente que é para esfriar o jogo. Aliás, Cabela, no primeiro tempo ele dá uma segurada. Pois não, Fábio Chaib? Uma retificação aqui, o gol do Fluminense foi anulado devido a impedimento, o VAR checou, então segue Grêmio 2, Fluminense 1, 30 minutos do segundo tempo pela Série A, viu? O do Corinthians foi confirmado, né? 3-1. Exatamente, 3-1 pro Timão. Ah, beleza. Esse está ratificado. Muito bem, muito bem. Tá certo. Cartão. Pra quem? Pro goleiro Thiago Couto, pela cera agora que ele fez, o árbitro falou que não vai mais admitir. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 46,5. Segundo tempo de jogo, 46,5. O Zé Marcos se posicionou para a cobrança da falta, ele passa correndo para deixar para o goleiro. A torcida fica doida da vida, né? Vai tocando a bola aqui pelo Guarani, na saída. Lucas Araújo de cabeça, joga ali pelo meio. Regis desvala, tenta a tabela, bola chega com o Bruno Mendes, tenta o passe. Regis de cabeça, devolve na direita. Zé Marcos faz o corte para a equipe do Juventude. Diogo Matheus sobe de cabeça, a bola vai para fora. Começa manual para a equipe do Juventude. Agora veio, hein? Olha lá. Quero sair desesperado, voando. A bola, chegando próximo. 47. É irritação, né? O Diogo Matheus, a bola já estava para fora, chuta na arquibancada. Então, o Juventude mentalmente soube jogar a partida e o Guarani se perdeu. 1-0, Juventude está ganhando o jogo. Falta em cima do Bruno Mendes, falta do Zé Marcos, que deixa a bola, o Lucas Araújo corre lá. O Lucas Araújo, ele tá com uma vontade de jogar, esse Lucas Araújo, camisa 21. É a diferença do segundo tempo para mim da equipe do Guarani, viu, Gabi? Sim, porque é o jogador que no meio campo, agora como é o único, né, ele vai tentando distribuir o jogo, mas é um Guarani muito espaçado, né? E agora vai para jogar essa bola na área. Diogo Matheus da cobrança faz o levantamento, ela vai cair na meia lua aqui do Diário. Sobe, Bruno Mendes, dominou, rolou, bateu na linha de fundo. Lançamento feito do Alan Santos pro Lucão. Bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Juventude. E o lançamento foi do Alan Santos para o Lucão, Adriano Almeida. De zagueiro para zagueiro. O Lucão deu um pique ali, ainda tentou chutar essa bola nas pernas do Reginaldo. Por pouquinho ele não consegue. Tiro de meta, a Juventude vai vencendo 1-0. 48, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 48,5, é o segundo tempo, reta final de jogo, 1-0, Juventude está ganhando. E que falha do Alan Santos, hein? Meu Deus. Eliel de cabeça escora, sobra com Robinho, tenta o domínio, a bola escapuliu, foi para fora. Robinho saiu com bola e tudo, arremesso é manual que favorece o Juventude, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança com as mãos lá pela direita. Vamos a quanto de acréscimos, Adriana? 51, mas eu não sei se ele não vai aumentar um minutinho a mais por causa da cena do goleiro. Já chegamos a 49. O jogo tá parado, tem uma falta ali que favorece a equipe do Guarani. Agora, Cabela, em termos de elenco também, todo mundo que entrou no segundo tempo, tirando o Lucas Araújo, né, não correspondeu. O Eliel caiu muito na lateral esquerda em relação ao Kaique. O Pablo Tomás não conseguiu produzir, menos do que até o Lucas Silva. O Regis também entrou praticamente como um atacante, não tá produzindo. Então, hoje o banco de reservas do Guarani não funcionou. Olha o Bugrão, no ataque, Regis com ela, faz o domínio, abriu pela direita com Bruno José, dominou, carregou a linha de fundo, pintou o cruzamento lá no segundo pau, Lucão, tentou de cabeça, sobra de bola, o Eliel dominou, bateu na zaga, voltou pelo meio, Reginaldo tava lá para fazer o corte, e o Alan Santos orou, mas conseguiu consertar, recua ali com o Pegorari, 49,50, vem Bugrão, no abafa. Lançamento muito forte. O Matheus fica reclamando com o Pegorari que queria a bola para fazer ele o lançamento. Pegorari deu esticado de bola para fora de graça para a equipe do Juventude, 50 minutos. O refletor podia ser ligado também já, hein, Cabela? Pois é. Não tá, mas já tá escuro já. É, pois é. Tá escuro aí, Dri? Ah, já tá um pouquinho sim, viu? Esqueci do refletor.
Arremesso manual cobrado. O Guarani já recupera a bola. Vem pro campo de ataque. Lançamento feito. Luiz Gustavo sobe de cabeça para fazer o corte. Ela vem com o Lucas Araújo, que de cabeça bota lá na frente mais uma vez. Chega rasgando lá no meio da frente da grande área. A zaga deu um pico na bola. Joga pro campo de ataque. Alan Santos. Junto ali tem a marcação para cima dele do Eric Farias. Ele rola a bola com o Diogo Matheus. O Diogo Matheus e o árbitro. Apita o árbitro. Adriana disse 1 minuto a mais, foi a menos. 20 segundos a menos, apita o árbitro. Termina o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0 pro Guarani. Juventude 1 para a equipe do Juventude. O Eric Farias marcou a 25 minutos do segundo tempo, numa falha clamorosa do Alan Santos. Vem aí, Fábio Scheibe e o central da bola. Central da bola. 5h43. É uma frustração para os torcedores do Guarani que foram ao Brinco de Ouro hoje. Um balde de água fria na cabeça dos torcedores do Bugre. Essa derrota por 1-0, um presente de grego na comemoração dos 45 anos do título brasileiro. Uma falha de Alan Santos e Pegorari. O Guarani acabou perdendo a chance de encostar no G4, perdendo o jogo 1-0 para o Juventude. Saída do gramado, eu chamo Adriana Almeida. Qual que é o clima por aí, Dri? Clima ruim, né, Fábio? Os jogadores ainda no gramado, chamou bastante atenção aqui o Matheus Barbosa, que foi substituído no intervalo, mancando muito. Não sei se era tornozelo, coxa, não deu para perceber o problema, mas mancando muito. Agora o Pegorari aparece aqui para falar um pouco sobre essa derrota do Guarani. Seu Alan, por gentileza. Não, o lance eu saí na bola, mas ele não escutou, acabou recuando a bola, uma jogada que a gente tem. Essa não, né? Mas acabou recuando, eu tava fora da direção do Guarani de contra a bola. E a bola, sei lá, nem eu vi direito, porque eu tô saindo na bola, a bola foi pro gol, não tive nem reação. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas ó, cara, com todo respeito, se a gente, não é que a gente quer perder. Se a gente tivesse ganho hoje, a gente tem que bater no esporte, a gente tem que bater na ABC, a gente vai ter que bater em todo mundo. Não é porque a gente perder esse jogo em casa, tem terra arrasada não, entendeu? Contra o CRB foi a mesma coisa, a gente deu a volta por cima. A gente vai lutar para esse acesso até o último momento. Aqui não tem jogadorzinho medíocre não, que só fica na hora boa não. Aqui tem gente de personalidade, esse grupo aqui já mostrou que é capaz e a gente vai dar a volta por cima com certeza absoluta. Vocês podem anotar. Tá aí o goleiro Pegorari e parabéns pro camisa 1 do Guarani, porque ele deu a cara a bater nesse lance aí que originou o único gol da partida. Falou, né, sinceramente, que ele praticamente não pôde ver a bola. Deixou uma mensagem de otimismo aí pro torcedor do Guarani. E aí, quando o Pegorari falava aqui conosco, a maioria dos jogadores do Guarani desceu pro vestiário. Tem alguns ainda por aqui. Vou aguardar, vamos ver se a gente consegue ouvir alguém. E você na carona aí da TV, Fábio. Então vamos ouvir o jogador do Juventude falando agora, Eric Farias, que marcou o gol da vitória. Cara, a gente tem que acreditar. Centroavante tem que acreditar em todas as bolas. A gente vinha pressionando, tentando pressionar a equipe do Guarani, mas não estávamos conseguindo. Aí numa bola que o passe foi um pouquinho errado, numa desatenção deles. Eu acreditei, pude ser feliz e fazer o gol para nossa equipe. Uma vitória muito importante, que nos deixa perto do G4, é onde a gente quer se manter, quer chegar, que a gente consiga buscar o nosso objetivo final, que é lá no final da competição, que é o acesso à Juventude. Ótimo, obrigado. Esse foi o Eric Farias. Eric Farias, então, falando depois de marcar o gol que deu a vitória para o Juventude. Vitória essa que coloca o Juventude muito perto do G4, a 2 pontos do Criciúma. Juventude ultrapassa o Guarani e é o 5º colocado neste momento, 39 pontos ganhos. E a 2 pontos, então, do Criciúma, o último time na zona de classificação para a próxima fase. Vamos para um jogador do Guarani agora falando também. Vamos ver quem vai falar por aqui na carona do Premier. A torcida começou a pegar no pé, os erros começaram a ficar mais claros. Então, como que foi a forma que vocês encararam esse resultado? Cara, eu acredito que, sim, é uma infelicidade. Lucão falando, mas Lucão. O Alan é um cara nota 1000, é um cara muito trabalhador, é um cara sério, que tá
todos os dias ali buscando, né, que a gente possa melhorar a nossa defesa, o nosso time como um todo. E eu tenho certeza que ele é maduro o suficiente para lidar com isso. Eu também já errei várias vezes na minha carreira e acontece com qualquer um, a gente está sujeito a isso. A grande questão é que quando a gente está aqui dentro, todos nós estamos sujeitos a isso. Então faz parte da nossa profissão, faz parte do nosso futebol e bola para frente. Eu acredito que foi uma derrota que vai doer muito pra gente, né? Mas a gente tem que continuar, cara, com os pés no chão, firme, brigando, né, ali na parte de cima da tabela. Eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai conseguir reverter e vai conseguir trazer a vitória para o torcedor. Em relação ao torcedor é normal, a gente sabe a cultura do nosso país, como funciona, infelizmente, mas ele está no direito dele. Ele veio para torcer, ele veio para nos apoiar e ele quer ver o espetáculo, ele quer ver, né, a vitória. Infelizmente não foi possível hoje, como eu falei, mas a gente vai continuar trabalhando firme para as próximas vitórias a gente conseguir dentro da nossa casa e fora também. Esse Lucão, então, a gente numa carona do Premier aqui ouvindo o jogador, o zagueiro do Guarani, com essa bela camisa que o Guarani usou hoje em homenagem aos 45 anos do título brasileiro de 78, uma camisa branca, muito bonita realmente, mas a vitória não veio, infelizmente, para o torcedor bugrino. O Guarani, neste momento, então, fica um pouquinho mais longe da zona de acesso. O Guarani a 4 pontos do Criciúma, hoje poderia encostar, acabou não dando certo e pior ainda, viu o Juventude ultrapassá-lo na tábua de classificação da Série B após a 23ª rodada. 5h48. Adriana Almeida, você se dirige para o vestiário do Guarani, Jagre? Perdemos o contato com a Adriana Almeida, daqui a pouco ela volta, vai trazer as palavras de Humberto Louser depois dessa derrota do Guarani em casa para o Juventude, mas eu vou agora para a cabine do Brinco de Ouro pegar uma pincelada, uma breve palavra de Gabi Castro, vai fazer o destaque do comentário, daqui a pouco o Gabi vai falar mais sobre o jogo, mas um breve destaque sobre esse jogo, Gabi. Fabião, o Guarani perdeu hoje porque não aproveitou as oportunidades do primeiro tempo, onde foi muito superior do que a equipe do Juventude, com mais posse de bola e mais finalizações. E aí quem entrou no segundo tempo não manteve o ritmo, então a equipe caiu, e aí o erro do Alan Santos na falha de comunicação com o Pegorari foi fundamental para o Juventude marcar o gol, aproveitou e mentalmente soube jogar a partida, controlar o jogo, e aí o Guarani sentiu muito esse gol e não conseguiu fazer nem a pressão no final. Então, merecidamente, o Juventude venceu por 1-0, porque soube aproveitar a falha do Guarani e também controlar a partida e os ânimos. É isso aí, daqui a pouco o Gabi Castro volta para eleger também o craque do jogo, pior em campo, e falar mais dessa derrota do Guarani para o Juventude na 23ª rodada da Série B no Brinco de Ouro da Princesa. Pela Série A, finalzinho de jogo lá na Neoquímica Arena em Itaquera, o Corinthians vai vencendo o Curitiba por 3-1. O Grêmio também vence o Fluminense por 2-1. Grêmio de virada batendo o Fluminense na Arena do Grêmio em Porto Alegre, 2-1. E finalzinho também no estádio Independência, Arena Independência em Belo Horizonte. O Goiás vai batendo o América Mineiro por 1-0. Daqui a pouquinho, às 6h30, tem Flamengo e São Paulo. E você acompanha tudo aqui com a gente na CBN. Depois da entrevista coletiva de Humberto Louser, você vai ter o jogo incompleto. Flamengo e São Paulo, às 6h30 da noite, a partir direto do Maracanã. Esse duelo, então, entre Dorival Júnior contra a ex-equipe dele, o Flamengo. 6h30 também tem Fortaleza e Santos. E pela Série B, daqui a pouquinho, em Salvador, tem Vitória e Ceará às 6 horas da tarde. Salvador chovendo muito neste momento. Daqui a pouquinho, Vitória e Ceará, então, fechando esse domingo de Série B. 5h51, a gente vai para um breve break. Daqui a pouco a gente volta direto do Brinco de Ouro com mais informações, com os detalhes dessa derrota do Guarani para o Juventude por 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Juventude. Aqui na CBN, depois dessa derrota do Guarani para o Juventude por 1-0, o Guarani perdendo a oportunidade de colar no G4 no Brinco de Ouro. 1-0, gol de Eric Farias. Já no meio do segundo tempo, o Guarani não teve forças para reagir, para buscar o empate lá no Brinco de Ouro e desperdiça essa chance de poder subir ainda mais a tabela de classificação. Dando uma moral aqui pro pessoal que participa com a gente, ouvinte participando, tá muita gente na bronca aqui com o Guarani. O Renato do Jardim Chapadão fala: a regra é clara, se não chutar bola no gol, não marca. Posse de bola não ganha jogo. Tá aqui então o torcedor na bronca com o time do Guarani, que não criou muitas chances, não finalizou muito a gol, segundo ele aqui. A Márcia Leitão ficou na bronca com a arbitragem aqui, fala que feia essa arbitragem hoje, prejudicou o Bugre. O Adriano também aqui mandando mensagem pra gente, ele fala que tá tá na bronca aqui com o Eliel, fala que o Eliel não consegue bater um lateral direito. Depois da derrota as críticas aparecem realmente, e isso acabou acontecendo hoje na derrota do Guarani para o Juventude. 55 horas 55 minutos, a gente volta pro Brinco de Ouro. Vamos chamar agora Carlos Cabela, que vai dar o seu destaque para essa derrota do Guarani, 1-0 pro Juventude. Já aproveitando, Cabela, além do destaque, fala pra mim, pra você, quem você acha que foi o craque do jogo, aquele cara que se destacou aí nessa derrota do Guarani. Olha, Fabião, cara, é uma tarefa meio um tanto quanto indigesta. Eu gostei muito do Diogo Matheus, acho que foi um dos caras que mais brigou no time da equipe do Guarani e mais consciente em campo, pelo menos. Bruno José foi muito bem pela lateral, pela ponta direita. O Bueno deixou a desejar um pouquinho hoje, mas não foi tão abaixo. E o Lucas Araújo, que entrou no lugar dele, também foi muito bem. Mas o meu voto vai pro Bruno José. Para mim, o melhor é o cara que mais busca, o cara que mais vai a próximo do gol ali, tentando alguma coisa. Hoje não deu, mas para mim ainda é o Bruno José. Bruno José, então, para Carlos Cabela, que narrou a partida para você. Gabi Castro comentou a partida, e para você, Gabi, quem para você se destacou mesmo nessa derrota do Guarani aí, Gabi? Pelo primeiro tempo, principalmente, realmente, o Diogo Matheus, o Bruno José foram bem. No segundo tempo, acho que caiu muito. Acho que poderia ter sido melhor acionado, os dois aqui pelo lado direito do Guarani. No Juventude, o Nenê, tecnicamente, é impressionante. Se ele tivesse mais ajuda, poderia fazer a diferença, porque realmente, tecnicamente, é um jogador que tem domínio de bola, tem bom passe, tem lançamento. É impressionante o Nenê. O Jadson no meio-campo também se destacou, mas eu vou ficar com o Eric Farias, né? Entrou de última hora, era reserva,
teve a lesão do Fábio Gomes no aquecimento, entrou, ficou um pouco perdido no primeiro tempo, mas teve mérito, né? O Alan Santos errou, mas é porque ele estava ali. E aí aproveitou, marcou o gol da vitória. Então, Eric Farias, para mim, fica como o craque da partida. Eric Farias, então, autor do gol para Gabi Castro, foi o melhor em campo. A gente tem contato com a Adriana Almeida, Nilson? Sim. Oi, Dri. Para você, quem se destacou, quem foi o melhor em campo, Dri? Olha, apesar de ter feito apenas o primeiro tempo, eu vou votar no Kaique. Para mim, o Mike era um dos jogadores mais regulares aí desse time titular do Guarani. E aí, na ausência dele, muito se falou, né? Que iria fazer falta. Até se questionou aí se o Kaique era o nome certo. E ele mostrou para mim no primeiro tempo que era o homem certo, apoiou muito, teve boas oportunidades. E acho que se ele não tivesse machucado, de repente a sorte do Guarani poderia ser outra. Então, para mim, o Kaique. Tá certo, Adriana Almeida voltando no Kaique. Adriana, fique à vontade quando chegar o Humberto Louser pra gente pegar uma palavrinha do treinador Bugrino. Daqui a pouco a gente passa pra rede, pra Flamengo e São Paulo, mas antes acho que vai dar tempo de ouvir o Humberto Louser após essa derrota do Guarani para o Juventude. Como a nossa equipe empatou aqui, cabe a mim a escolher, então, o melhor em campo. Eu vou com o Gabi Castro, Eric Farias, então. Quem marcou o gol tem voto diferente, tem voto dobrado. Então, para mim, Eric Farias, para a equipe CBN Campinas. Eric Farias foi o craque do jogo. E por outro lado, tem o pior em campo também. Eu posso imaginar qual vai ser, né? O pior em campo. Eu posso imaginar quem vai ser, mas eu tenho que pegar a opinião dos meus colegas aqui. Carlos Cabela, mais uma vez para você. Quem foi o pior em campo, Cabela? É esse que você pensou mesmo. Ah, é o então próprio. já sei. Alan Santos. E para você, Gabi? Olha, antes do erro, eu tava pensando no Bruno Mendes, tá? Porque não apareceu na partida, não finalizou. Tudo bem, a bola teve dificuldade para chegar nele, mas é impressionante. Parece que tá com falta de ritmo ainda, né? Parece que tá voltando hoje. Mas não tem. A derrota do Guarani tá condicionada ao Alan Santos, o pior do jogo. Adriana Almeida, vai com os dois colegas também nessa, Adri? Com certeza, né? No resultado da partida, Alan Santos. Então, Alan Santos, pelo erro que acabou resultando na derrota do Guarani, foi eleito o pior em campo para a equipe CBN Campinas. Eu volto outra vez para a cabine do Brinco de Ouro para me despedir de Carlos Cabela, que mais uma vez narrou brilhantemente mais um jogo na nossa transmissão do Futebol Globo CBN. Bom final de domingo para você, Cabela. Bom Dia dos Pais também. Um grande abraço para você. Nos vemos durante a semana, viu, Cabela? Boa volta também para a Americana, Cabela. Abraço para você, Fábio Scheibe. Excelente semana para você e a todos da equipe, a todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Valeu, Carlos Cabela. Lá em Itaquera, fim de jogo. O Corinthians bateu o Curitiba por 3-1. Vitória do Timão, então, de virada 3-1. Fim de jogo também em Belo Horizonte. O América Mineiro, o lanterninha da Série A, perdeu para o Goiás por 1-0. Já nos acréscimos, faltando 2 minutos para o encerramento do jogo, o Grêmio vai vencendo o Fluminense por 2-1 lá em Porto Alegre. Lembrando que daqui a pouquinho, às 6h30, você confere Flamengo e São Paulo, direto do Maracanã, aqui no Futebol Globo CBN. Você vai ouvir o jogo por completo aqui com a gente. Acionando outra vez o vestiário do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, Adriana Almeida. Alguma movimentação por aí, Dri? Ainda não. Me parece que Humberto Louser não chega tão já. Vamos acompanhar então. Qualquer coisa, a gente traz uma palavrinha então de Humberto Louser. Vamos fazer o seguinte, Nilson, vamos para a cabine outra vez do Brinco de Ouro. Vamos chamar Gabi Castro, que agora vai comentar de uma forma mais completa essa derrota do Guarani. Qualquer coisa, se a Adriana chamar, você passa para ela por aí, tá bom, Gabi? Combinadíssimo, o comentário do jogo. É com você, Gabi. Prioridade é da nossa repórter Adriana Almeida. Assim que começar a coletiva, o canal tá aberto. Fabião, gostei do primeiro tempo do Guarani. Acho que o Bugre foi bem. Teve mais posse de bola, quase 60%. Teve 10 finalizações. Propôs o jogo. Acionou o Bruno José pela direita. O Lucas Silva, mesmo com as vaias das arquibancadas, eu não teria começado o jogo com ele, mas
tentou jogar nas costas do Reginaldo, tentou fazer drible, mesmo inseguro, mesmo ansioso, fez algumas jogadas. Então, no primeiro tempo, o Guarani desperdiçou muitas oportunidades, né? Isso que o ouvinte falou agora no final da partida, quem não finaliza não vence, é verdade, porque quando a gente pega os números, é incrível. No primeiro tempo, então, o Guarani teve 10 finalizações, apenas 3 corretas, e as 3 do Thiago Couto foi muito bem. No segundo tempo, o Guarani teve uma finalização correta e 2 erradas. Então, você jogando em casa, você precisando da vitória, é um confronto direto, você finaliza apenas 3 vezes. Então, tem algo muito errado, de fato. A equipe caiu muito desse bom primeiro tempo que a equipe fez, no segundo não correspondeu. Então o Guarani continuou mais com a posse de bola, é verdade, mas daí a estrutura do Juventude fechando ainda mais o meio-campo, com as alterações, eu gostei do Jadson, a entrada do Luiz Gustavo na zaga anulou o Bruno Mendes, pegava na bola, o Luiz Gustavo já estava na cola do atacante bugrino, o Emerson Santos. Então quem saiu do banco de reservas do Juventude conseguiu contribuir para essa marcação continuar muito forte e explorar contra-ataque. Quem veio do banco de reservas do Guarani para o campo não conseguiu ajudar tanto. E a Adri lembrou muito bem, o Kaique fez um ótimo primeiro tempo. O Guarani hoje foi melhor pelo lado esquerdo no primeiro tempo em relação ao lado direito. E a gente sabe que esse lado direito do Guarani é muito forte, com o Diogo Matheus, com o Bruno José. Mas foi pelo lado esquerdo que tinha os espaços, e aí fazia cruzamento, e aí conseguia fazer uma jogada até a linha de fundo. E no segundo tempo, a equipe entrou ansiosa, a equipe não conseguiu fazer essa pressão, não conseguiu finalizar. As jogadas que aconteciam de linha de fundo a gente não viu neste segundo tempo, não teve praticamente uma tabela entre o Diogo Matheus e o Bruno José, e a gente sempre reforça que o lado direito do Guarani é muito forte, mas não conseguiu chegar, não conseguiu fazer uma tabela. O Bruno Mendes, poucas bolas chegaram pro atacante, e quando chegaram, ou dominou mal, não conseguiu fazer o giro, parece que tá fora de forma. Então o Derek tá fazendo muita falta, sim. O Bruno Mendes não tem tido um rendimento que se espera de um atacante para fazer essa chegada até o G4 tão esperado. O Guarani sempre fica ali na beira, e quando tem um jogo que se espera uma grande atuação, uma grande vitória, ela não vem. E neste segundo tempo, com a saída do Kaique, nem essas chegadas pelo lado esquerdo com o Eliel, elas aconteceram. E aí teve a saída do Lucas Silva, teve a entrada do Pablo Tomás, que também nervoso, poucas vezes que pegou na bola, perdeu facilmente. O Regis, eu falei durante a transmissão, precisa se ajudar também, porque a gente fica pedindo um jogador que é bom tecnicamente, mas quando entra não chama responsabilidade. Não sei se foi Humberto Louser que pediu para ele jogar avançado, mas jogou na linha dos atacantes, pouco pegou na bola, pouco criou. Então as alterações do técnico Humberto Louser, em determinado momento do jogo, a equipe ficou com 4 atacantes, só que essa bola não chegava no ataque, não tinha quem colocar para eles, era 4 atacantes, era Bruno Mendes, era Bruno José, era Pablo Tomás e era Robinho, e era o Regis praticamente nessa linha. Então você tinha uma linha de 5 e ninguém fazia essa bola chegar até o ataque do Guarani. Então era um Guarani no desespero, tentando alçar a bola na área, e teve ainda poucos cruzamentos, porque nem isso fez. Ficava com uma posse de bola inútil, sem criatividade no segundo tempo, e pior, com um erro defensivo ainda, porque daí o Alan Santos tentou recuar para o Pegorari, erroneamente errou em direção ao gol. O Pegorari estava saindo ou para receber essa bola aqui à direita do gol, ou até para fazer um lançamento e dar um chutão, e ele faz o recuo. O Eric, esperto, estava posicionado ali para fazer essa marcação-pressão, e aí facilmente só empurrou a bola para o fundo das redes. Então, ofensivamente, o Guarani não produziu no segundo tempo, e pior, aos 29 minutos, sofreu esse gol numa falha defensiva de um jogador que é experiente e que é um dos líderes dessa equipe, até porque já foi capitão em outras partidas. E aí, depois desse gol, a equipe do Guarani caiu muito mentalmente. Aí até as arquibancadas, né, começaram a criticar. As críticas já tinham sido realizadas no primeiro tempo, em determinado momento do jogo, quando o Guarani não soube avançar, não soube dar a velocidade necessária para o jogo. E aí nos últimos 15 minutos, muito nervoso, o Guarani não conseguiu fazer essa marcação-pressão, não conseguiu produzir, pouquíssimas finalizações. Então assim, é algo que Humberto Louser precisa rever.
primeiro mentalmente essa equipe e depois na parte de criação, porque a equipe oscila muito durante o jogo. Fez um bom primeiro tempo e não fez um bom segundo tempo. Não consegue, Fábio Chaib e amigos que estão nos acompanhando, aproveitar o clima da partida. Contra o Ceará, foi a festa da inauguração do novo refletor, todas as obras que foram realizadas no estádio Brinco de Ouro, o estádio lotado, mais de 10 mil torcedores. O Guarani não conseguiu marcar um gol, terminou 0-0, perdeu a oportunidade de se aproximar do G4. Hoje, com a festa pelos 45 anos do título brasileiro de 1978, com a boa presença dos torcedores, mais de 6 mil, confronto direto, mais uma vez o ataque do Guarani não funciona e hoje pior, com um erro defensivo. Então o Guarani não está sabendo explorar nessas grandes partidas, quando tem um bom público, não consegue fazer. E a gente lembra que daqui a pouco tem confronto contra o Sport, que é de G4, e tem um derby aqui no estádio Brinco de Ouro. Então Humberto Louser tem um mês de agosto, poucas semanas, para poder arrumar essa casa e o Guarani pontuar aqui no estádio Brinco de Ouro. Se esse acesso não for conquistado no final do ano, a gente vai relembrar os duelos perdidos aqui no estádio Brinco de Ouro. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. O que o Pegorari falou no final da partida é importante, não é terra arrasada. O clima aqui fora foi de uma derrota pesada do Guarani, mas esse discurso do Pegorari precisa ser revertido em atitude. O que ele falou está correto. Não é terra arrasada, o Guarani não está fora da briga pelo acesso, ele continua muito próximo. Só que a gente quer ver uma atitude dos atletas. O que ele falou está correto. Só que a gente quer ver o ataque produzindo mais, o meio-campo também. Precisa definir qual que é essa formação titular do Guarani para a gente poder cobrar um rendimento melhor. Então não é terra arrasada, mas precisa ter uma melhora significativa, porque todo jogo que é importante, todo jogo que é um confronto mais equilibrado, o Guarani desperdiça essa oportunidade. Não vence o Ceará, desperdiçou alguns pontos no primeiro turno e agora está falhando também no segundo turno e não está conseguindo entrar no G4, porque daqui a pouco essa distância aumenta e aí você não consegue mais alcançar essas equipes que estão pontuando. O Sport está pontuando, o Criciúma já vence a sua partida, o Novo Horizontino também já conquistou a vitória. Então o Guarani precisa correr atrás do prejuízo, porque ainda dá tempo, mas precisa ter uma melhora significativa dentro de campo. Esse Gabi Castro, então, destrinchando, falando mais sobre a derrota do Guarani para o Juventude 1-0, uma derrota que frustra a torcida bugrina, que compareceu aí no Brinco de Ouro para festejar, né, esses 45 anos, 13 de agosto de 1978, o Guarani conquistando o título brasileiro daquele ano de 1978. Hoje uma grande festa para homenagear os craques daquela época e também imaginando uma vitória para o time encostar no G4, mas infelizmente não aconteceu para a torcida bugrina este presente nesta tarde de domingo. 6h09, já tem bola rolando pela Série B. O Vitória vai empatando com o Ceará por 0-0. O Vitória, que no momento é o segundo colocado, tentando encostar no Sport. O Vitória chegando a 42 pontos, o Sport tem 45 com uma vitória. Com um triunfo, o Vitória ficaria apenas 1 ponto do Sport na vice-colocação, na vice-liderança. 6h10, eu vou chamar a Adriana Almeida mais uma vez no vestiário do Guarani. E a movimentação por aí, alguma novidade por aí, Dri? Não, Fábio. Por enquanto, apenas os jornalistas, repórteres, cinegrafistas aqui na sala de imprensa, nem assessoria de imprensa e nem o técnico Humberto Louser ainda por aqui. Então é isso, vamos fazer o seguinte, você então acompanha essa entrevista coletiva pra gente, amanhã no CBN Esportes, nossos colegas trazem a palavra de Humberto Louser, a gente debate aqui então durante a semana também, amanhã no CBN Esportes, a palavra do técnico bugrino, no Arena CBN também, às 4h, você acompanha a repercussão dessa derrota do Guarani para o Juventude. Qual que é o seu destaque final aí, Dri? Pode vir com o seu destaque final, agradecendo mais uma vez a companhia
a participação comigo aqui com a gente na transmissão da CBN, Dri. Eu que agradeço, Fábio, e confirmando então com essa derrota, o Guarani, que estava 7 jogos invicto, agora passa a ter 3 jogos sem vencer, 2 empates e essa derrota de hoje pro Juventude. Para o próximo jogo, o técnico Humberto Louser reúne mais alguns problemas. Isso porque o Kaique saiu de campo hoje sentindo uma contusão, o volante Matheus Barbosa também, o Matheus Bueno teve momentos de incerteza por conta de algum tipo de lesão ao longo do jogo, mas conseguiu atuar durante quase todos os 90 minutos. E aí então ficam essas questões aí de departamento médico, lembrando que o Mike, o outro lateral esquerdo, o Bruninho e o Derek já estão entregues ao departamento médico, então fica aí essa expectativa se eles conseguem se recuperar ao longo dessa semana. O reforço é o atacante João Vitor, que cumpriu suspensão hoje e estará liberado. Próximo jogo do Bugre, sexta-feira da semana que vem, também em casa contra o Sport, candidatíssimo ao acesso às 9h30 da madrugada, Fábio Scheibe. Muito obrigado, Adriana Almeida. É isso mesmo, o Sport, né, no momento, o líder da competição. O Guarani tem parada dura, então, na próxima sexta-feira. E você vai acompanhar aqui com a gente na transmissão, mais uma vez, da equipe Globo CBN Campinas. Muito obrigado, Adriana Almeida. Um grande abraço para você. Bom final de domingo. Ótima semana, Adri. Forte abraço a todos, Fábio. Valeu, Adriana Almeida, direto do Brinco de Ouro. Gabi Castro, pedindo sua participação final também, como a Adriana trouxe aí, o futebol é muito dinâmico, né? O Guarani estava muito bem com o Humberto Louser desde sua chegada, já estava invicto a 7 jogos e agora com essa derrota inesperada, acaba não vencendo a 3 jogos, já começa um clima mais pesado. Futebol é assim mesmo, né, Gabi? É isso, a oscilação a gente sabe que ela vai acontecer, mas para o Guarani não poderia ser neste momento, né? A gente está em um mês importante agora do mês de agosto, com confrontos direto para a equipe bugrina e a gente não está vendo o rendimento em campo. Então o técnico Humberto Louser vai ter 5 dias, mas praticamente 3 treinamentos, porque amanhã é representação, vai ter que treinar na terça, quarta e quinta-feira para poder levantar o moral dessa equipe, porque tem um confronto dificílimo novamente aqui no Brinco de Ouro contra o líder da competição, contra o Sport, e o Guarani não pode vacilar novamente. Já vacilou contra o Ceará, vacilou contra o Ituano e perdeu do Juventude. Não vem num bom momento, então é tarefa do treinador reunir a sua equipe, encontrar a melhor forma da equipe produzir novamente aquilo que a gente já viu neste Campeonato Brasileiro da Série B, para o Guarani continuar brigando e entrar o quanto antes no G4 da competição, Fábio. Valeu, Gabi Castro, então um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez pela parceria na transmissão, a gente nos encontra durante a semana. Um grande abraço para você, bom final de domingo, um feliz Dia dos Pais também para você e toda a sua família. Eu sei que você não é pai, mas tem seu pai por aí que eu vi nas redes sociais, você pôs uma foto dele por aí também, viu, Gabi? Exatamente, quero agradecer Fábio Scheibe, é sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, parabéns a todos os papais, em especial para o meu, que certamente está me acompanhando, e até a próxima. Valeu, Gabi Castro, quando no momento Léo Gamalho marca o gol do Vitória contra o Ceará, 13 minutos do primeiro tempo lá no Barradão. O Vitória vai vencendo o Ceará por 1-0 e com esse resultado o Vitória chega à vice-liderança da competição com 44 pontos. Esse jogo fecha o domingo de Série B. Lembrando que amanhã tem ABC, lanterna da competição, encarando o Ituano no Frasqueirão. Ituano na 14ª colocação. Amanhã, 8 horas da noite, no encerramento da 23ª rodada da Série B. Rapidamente vamos passar aqui os 4 primeiros colocados e a situação do Guarani e Ponte Preta na campanha da Série B. O Sport é o líder com 45 pontos, o Vitória com essa vitória, com esse triunfo contra o Ceará, chega ao segundo lugar com 44 pontos, o Novo Horizontino é o terceiro, 42, o Criciúma é o quarto, 41, o Juventude com essa vitória sobre o Guarani chega a 39 pontos, apenas 2 pontos do Criciúma, quarto colocado. O Vila Nova é o sexto, 39. O Guarani estaciona na 7ª colocação com 37 pontos. A Ponte Preta, após o empate de ontem contra o Botafogo, permanece na 13ª colocação, 27 pontos. E na zona de baixo da tabela, na temida zona de rebaixamento,
O Tombense abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 20 pontos. O Londrina é o 18º com 19. A Chapecoense é a vice-lanterna, tem 19. E na lanterninha, 20º colocado, o ABC com apenas 13 pontos. Pela Série A já encerrados hoje, o Atlético Mineiro bateu o Bahia por 1-0, o América Mineiro perdeu em casa para o Goiás por 1-0, o Corinthians virou contra o Curitiba, Corinthians ganhou por 3-1 na Neoquímica Arena, e o Grêmio também de virada bateu o Fluminense 2-1 na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Agorinha, 6h30, daqui a pouquinho tem Fortaleza e Santos, e com total cobertura CBN, Flamengo e São Paulo direto do Maracanã. Agradecendo você que esteve com a gente mais uma vez aqui na transmissão de mais um jogo envolvendo o time de Campinas. O Guarani dessa vez não conseguiu a vitória, mas deixo aqui os parabéns para o Guarani pelos 45 anos da conquista do título brasileiro de 78. E também um grande abraço a todos os papais desse Brasil, do mundo também, em especial meu pai Fernando Scheib, um grande beijo para ele. Tenha um final de domingo muito recheado, maravilhoso a todos. Um bom final de domingo, uma boa semana a todos e um bom final de Dia dos Pais também. 6h17. Vamos então passar para a transmissão em rede para Flamengo e São Paulo, agradecendo a sua participação, a sua companhia em mais uma transmissão aqui com a gente no Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Flamengo, São Paulo. Oscar Ulisses. O Sérgio Col tá ouvindo a gente. Obrigado pela sintonia. Saindo de Itaquera agora com a Fernanda, com os filhos Pedro e Joana, que abraçaram o papai. Hoje é o Dia dos Pais. Parabéns para todos os papais do Brasil. Feliz Dia dos Pais para todos que estão aí sintonizados na CBN. Alô, Manuel, obrigado pela sintonia. Já tem jogo no Maracanã. O Flamengo vem para campo contra o São Paulo. São Paulo bastante modificado em Prates. Muito modificado, né, Oscar? O Dorival Júnior claramente está optando pelo jogo de quarta-feira para colocar todo mundo na Copa do Brasil. Agora, o time do São Paulo que vai a campo no Maracanã tem condições de fazer um bom jogo. E eu repito, Oscar, me parece o São Paulo muito moldado para jogar com velocidade. O São Paulo é um time da posse de bola, é um time que fica muito com a bola, troca muitos passes, né? Gosta de ficar com a bola. É o time que mais tem a bola no Campeonato Brasileiro. Hoje me parece um pouco diferente. Com o Juan como centroavante, com o Lucas Moura pela direita, com o Alexandre Pato como camisa 10, Alá Luciano. É um São Paulo que tem jogadores para ser lançados, para receber lançamento, para correr em cima da defesa do Flamengo. Já o Flamengo não, é um time